O que Diego Maradona tinha como ídolo em Tigrão? Roberto Rivelino. E para você, CH? Rivelino. Parabéns, vocês acertaram na mosca. A Série B de 2023 tem uma espécie de mini campeonato paulista. Das 38 rodadas, 10 envolveram times do interior de São Paulo. 6 times: Ituano, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Ponte Preta e Botafogo. Vamos lá, CH, em que ano a Série B teve mais paulistas disputando a competição? Sinceramente, não me lembro, Batista. E Vou você... chutar aí, 2018. 2000, é? 18. E você, Tigrão? 2023. Vou dar a resposta já, mas antes os palpites. Paulistas em campo nesta quarta-feira. Vamos lá, Tigrão. Corinthians e Atlético Paranaense, 19 horas, começa daqui a pouco, hein, Tigrão? Esse jogo é em Corinthians, né? Isso. 1-0 para o Corinthians. 20 horas, Flamengo e Santos. É em Flamengo, né? Em Brasília. Brasília. 1-1. 21h30, Botafogo e Palmeiras. Aí a porca torceu o rabo. Ai, meu Deus do céu. 2-1 pro Palmeiras. Vamos lá, CH, os seus palpites. Corinthians e Atlético Paranaense. Empate. Flamengo e Santos. Flamengo. Botafogo e Palmeiras. Palmeiras. A resposta correta para o teste. As temporadas da Série B com mais paulistas foram as de 2007, com 8 times, e as de 2008 e 2011, com 7. Então a resposta correta é 2007. Os comentaristas erraram. Então, 2007 é a resposta correta. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Vê se dá tempo aqui colocar mais um ouvinte no ar antes de passar para a rede que vem aí com o jogo do Corinthians. Boa noite, Batista e equipe da Band. Tô achando que a Ponte deveria jogar com o Paulo Baia na esquerda e Eliel centralizado no meio. O Gé não dá mais para aguentar o Gé, né? E é isso aí. E é Carlos e Valinhos, Ponte Pretano da pele até ao osso. Opa, muito obrigado. Dá tempo mais um. Boa noite, Batista e pessoal da mesa. Eu acho que a torcida da Ponte cansou um pouco de ir ao estádio, porque não tem nenhum tipo de retorno, né? Se você for verificar, o time da Ponte é inferior ao Avaí. E o Avaí é o favorito desse jogo. Acredito que não tem como salvar, não. O time não faz um gol, não consegue fazer um gol em todo o campeonato. Então, paciência, né? Já fomos para a terceira. Antônio, Centro Campinas. Abraço, muito obrigado. Final de programa, gente. Muito obrigado para todos que mandaram as mensagens. Programa mais curto hoje, mas mesmo você que não teve a sua mensagem veiculada ou lida, muito obrigado de coração, tá? Amanhã tem mais. Na sequência, vem aí a Rede Bandeirantes de Rádio. É Corinthians e Atlético Paranaense. Fique aqui. Aqui é muito melhor. Inclusive no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. À frente, tentando descer o Corinthians, bola enfiada para a linha de lateral do campo de defesa para o time do Atlético, bater o Ciro jogando lateral para o time do Atlético cobrar, se posiciona para o Ciro para o jogo, tenta o toque de bola, a bola foi solta para o setor de esquerda da campo de ataque, alta velocidade, vem para o domínio Gil, aperta, vem Fagner para tirar para o time corintiano, domínio Corinthians para ser jogado no campo de defesa, já prende Cássio recolhe a jogada, abre a jogada do campo de defesa, tenta o toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians, vem com o Moscardo, ele prende o lance, tem jogador Pablo do time do Atlético, caído, apertou Fagner, tentou tocar, bola desvia na marcação, vai embora. Bruno Zapelli toca na bola, tá saindo um tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, mas o árbitro volta, deu tiro de meta e agora deu escanteio. Voada, hein? Ele volta atrás. Aliás, era o Canóbio que estava em cima do atleta corintiano. Ele entende que o último toque foi do Fagner. Escanteio. Vitor Bueno já está por lá para a cobrança. É bola do campo de ataque, vem para a cobrança de escanteio, o time do Atlético, para você ligado no futebol Bandeirantes. E aí foi escanteio, Pretzel? Não veio a imagem para mim, Ulisses. Não veio, não consegui ver. Para a cobrança de escanteio para o time do Atlético, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio cobrado, afasta a zaga do Corinthians, vem para tirar. A bola falta com o time do Atlético, que tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, abertura na zaga central. Já domina 20 Thiago ali no tempo, toque de bola, sai jogando com o time pelo setor intermediário. Lançamento vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, para o domínio deste Atlético. Abriu boa jogada, Vitor Bueno. Ele prendeu, tentou cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo, vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Levantamento na entrada da grande área. O Eric chega por trás da marcação corintiana, tenta de cabeça. Tiro de meta para o Corinthians cobrar. Tiro de meta para o Corinthians, desce Bidu. Bidu domina para o time corintiano, tenta o toque para Juliano, tenta o domínio, domina mal, vem para cortar Thiago Heleno. Ele dá um pico na bola, corta, tiro, perigo dali para a volta. Bidu vem para proteção, para ganhar lateral para o Timão. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. A bola volta para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo campo de defesa. Ele tenta ligar a bola à frente, faz o break, prende no campo de defesa, sai jogando com Veríssimo. Veríssimo abre para Gil. Gil domina pelo seu campo de defesa. Vem para a finta, tenta o toque à frente do comando de ataque, abriu jogada para Fagner, lançamento vem para Yuri aberto do peito, vem para tirar o gigante, Thiago Heleno corta, vem para brigar Juliano, briga na primeira, quase ganha, perde na segunda, na terceira ele vem, toca na bola, bola volta para Fernandinho, domina para o time do Atlético, sai jogando pelo seu campo de defesa, já prende o lance, tenta o toque para Kaká, ele prende pelo campo da retaguarda, vai sair para o jogo, levanta a jogada do comando, Kaká prendeu da direita, na direita, tenta o toque de bola, aperta o time do Corinthians, vem para cima, tenta o toque de bola, frente, apertou, ganhou Renato Augusto, olha isso. Com falta e muito bem marcada a falta, tá de parabéns ao árbitro. Parabéns, Renato Augusto empurra o jogador do Atlético Paranaense pelas costas, que ficou ali sentindo falta pro Atlético, muito bem marcada, hein? E era o Coelho por lá, ele tentava proteger a bola, Renato Augusto chega por trás, faz a falta, vem o Atlético. A bola volta no toque para tentar descer, o time do Corinthians vem pro toque de bola, recolhe pelo comando de ataque, aperta Juliano, ele solta a jogada na direita para Yuri Alberto, vem pro break, tenta o toque de bola, volta pelo campo de defesa, recolhe, vai para Fagner, Fagner domina pelo setor de meia direita do campo de ataque, abre a jogada com Dinha para Veríssimo, Veríssimo prendeu, soltou para Bidu, Bidu já prende pelo campo de ataque para o time do Atlético, tenta descer o time, vem para o toque
toque de bola novamente o time do Corinthians. A abertura vem pelo seu campo de defesa, Curtiga no setor intermediário, abre o lance à frente, vem para o Yuri Alberto, tabela com o Juliano tem Fagner aberto pela direita, enfiou para Fagner, ele domina, vem para finta do primeiro, tenta a finta em cima da marcação no primeiro, perde o lance, a bola volta no toque de bola para sair jogando, domina novamente, vem para o toque de bola, aperta o time do Atlético, vem Gil, ele ganha para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa, Gil domina no campo da retaguarda, vai para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, ele tenta o levantamento para o comando de ataque, abre a jogada curta para o comando, apertou na marcação, tenta descer novamente no toque de bola, arranca novamente, tenta arrancar novamente, o time do Corinthians não consegue, prendeu o Veríssimo, levantou para Yuri Alberto, a tabela errada, passa mal, toca muito mal, ele volta no toque de bola, arma a bola para o time do Atlético, tenta descer, vem Gil para tirar, protege o time do Corinthians, Juliano lento, perde, tenta o toque de bola, aperta na marcação, vem para o toque de bola, tentou ganhar novamente, não consegue o time do Corinthians, aperta no toque de bola, Yuri Alberto vai para cima, a bola volta no campo de defesa, ela sai para a linha de lado, bate no Yuri Alberto, é lateral para a equipe do Atlético, bater pelo setor de esquerda no campo de defesa, lateral para o time do Atlético bater, depois de tocar nas pernas de Yuri Alberto. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro, e domina Fernandinho, abriu pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola à frente do comando de ataque, aperta o time do Atlético, tenta descer com K9, levantamento vem errado, vem da esquerda para Romero dominou, deu para Bidu, levou para a linha de fundo, vem Timão, cruzou na boca do gol, Yuri Alberto de cabeça longe do gol, tiro de meta para a equipe do Atlético bater. E uma jogada que foi praticamente tramada toda pelo Matheus Bidu, pelo lado esquerdo de campo, primeiro ele cabeceia, depois cruza na área, Yuri Alberto perde a bola. E muita gente chegando na Neoquímica Arena, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 5:30 jogados, primeiro tempo de jogo. Girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians e Atlético Paranaense, o placar do jogo é de 0-0 na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Miliose. Tem bola rolando no Beira-Rio, Internacional e América estão empatando 0-0. Bandeirantes! A bola volta do toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de esquerda, aperta na marcação, já domina, tenta descer o time do Atlético, já vem pelo toque de bola, aperta na marcação pelo campo de defesa, abertura para Eric, ele prendeu para Fernandinho domina pelo setor de esquerda, quebra ataque para Canóbio faz o break em cima da marcação no primeiro tempo, o troque de bola, volta com o Lucas Esquivel, ele prende o lance para Fernandinho domina pelo comando, vem por toque de bola curto no setor intermediário, aperta na marcação, tenta ganhar o lance o time do Corinthians, por baixo tentou tirar Boscardo, não conseguiu, voltou para Canóbio vem por toque, tentou o toque de cabeça, abertura frente, houve a falta, o árbitro mandou seguir, ela volta no toque de bola do time do Corinthians, tenta ser jogando, mas ele para, e está marcada a falta em cima de Renato Augusto, está parado o jogo, falta cometida pelo Kaká para o time do Corinthians bater. Ele acaba passando o rodo em cima do atleta corintiano e também que sente agora a próxima canela, falta para o Timão, bem próxima à circunferência central do gramado. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil e da conta, com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. A bola volta do toque de bola, jogando o time do Corinthians, a abertura vem do toque de bola, Coutinho com Maicon domina para a ponta, solta a jogada para Romero volta para Maicon, Romero parte pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai voltar para Bidu, deu para Romero domina para Bidu domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, perde a bola, toma a bola dele como se tira de criança, vem para ganhar a jogada Mascardo, ele tenta a finta, mas aí ele pensa que é o Gerson, vai pro drible, perde a jogada, a bola volta com o time do Atlético, tenta jogando, apertar a marcação, Corinthians, Romero sempre ele, enfiou no comando de ataque, abriu jogada no comando, tentou chegar Yuri Alberto, mole, fraquinho, vem pra tirar dali de qualquer maneira, afasta o perigo de qualquer maneira, Kaká, a bola volta com o time do Atlético, Canóbio domina pelo comando de ataque, aperta, vem pra tocar da bola, afasta Fagner, explora o Canóbio, é lateral pro Corinthians bater, lateral Cabrado, vem pra Moscardo, ele prende pra Michael já prende no comando de ataque, bom lance para Juliano, girou, tentou, Romero bater, não consegue, a bola volta na direita para Fagner, dominou pro Timão, cruzou na boca do gol, vem para tirar, Lucas Esquivel vem para pôr para fora, é lateral, direita, campo de ataque para o time do Corinthians bater, se posiciona para cobrança, Fagner pela direita, venha vibrar com preço, baixa qualidade do tempo atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação,
Gol com cartão Tenda atacado. Fagner bate o lateral, bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians. Apertou Fagner, vem por baixo para tocar, na bola ela sai. Linha de fundo, Renato devolve, tiro de meta para o Atlético bater. Depois de um erro de passe no Renato Augusto, que tinha opção até de trocar atrás para o Juliano. Ele erra o passe, segue tudo igual, 0-0 em Itaquera, que começa a encher. 0-0 para você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Alô, Giba, tá ligado no microfone Bandeirantes, torcendo pro Timão no Guarujá. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta para Thiago Heleno, tenta o toque de bola, recolhe contigo novamente no setor intermediário. Do meio do campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do Corinthians. A abertura vem, alô, Pedro Campos, tá curtindo o sonsaço. Bandeirantes torcendo pro Timão. É pra Bidu, Bidu domina, vem pra Boscardo, tenta o toque de bola, sai jogando o time corintiano. Juliano toca, mas toca muito mal. Aperta na marcação, Fernandinho tentou descer. Bidu foi driblado, abertura do Fernandinho pelo setor de direito do campo de ataque. Veríssimo vem para cima da marcação, já domina o Atlético, tenta descer driblado. Veríssimo abriu pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola, bola volta curta no campo de ataque, já domina pelo setor de direito o time do Atlético. Cruzamento da grande área, mergulho de cabeça, vem para tirar a zaga, tenta Gil tira, sai jogando com Juliano. Juliano prende no campo de defesa, cochilou, perdeu o lance, volta o Atlético. Bom lance à frente, afasta a zaga do Corinthians, tira a bola, volta para Fernandinho, dominou Juliano, vem para sua marcação, abriu no comando de ataque. Bidu mergulha, ele dá o tapa na bola, põe para a linha de lado, lateral direita, campo de ataque para a equipe do Atlético bater. Depois uma chegada e um passe no Fernandinho, que tentou achar pelo lado direito o time do Atlético Paranaense. Bidu corta a bola, lateral para o Furacão. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta para Thiago Heleno, para Fernandinho. Fernandinho deveria ser conferência central do gramado. Abriu para Canóbio, linha de fundo, ele vai chegar, viu, Fagner? Chegou o Canóbio, foi cruzar, meteu para fora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O jogador que nessa temporada se tornou um dos principais garçons desse time do Atlético Paranaense, com 9 passes a gol. Canóbio erra o passe. Mais tarde, Botafogo e Palmeiras para você no futebol da Bandeirantes. Rogério Assis com Mauro Betti e Gustavo Soler para você. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. A bola volta para Gil, domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando, abre curtinho para Fagner. Fagner prende para Gil, que sai jogando do campo de defesa. Ele liga a jogada, tenta o toque de bola pelo setor de meia esquerda, campo de defesa. Recolheu Veríssimo, Veríssimo tenta o toque de bola, abre para Gil. Gil domina campo de defesa para o time do Corinthians. Juliano já abre pelo setor de direita. A abertura vai ser feita à frente. Fagner lança a jogada, tenta o toque de bola. Buscou com o Thiago Heleno. Tentou Thiago Heleno, vem para proteção, se joga no chão e o Roberto tenta cavar a falta. O árbitro manda jogar a bola, volta para Gil. Gil de cabeça vem para ganhar. Aperta novamente o Atlético, ganha a jogada novamente com o Bruno. Ele domina do campo de ataque. Bruno Zapelli domina pelo comando de ataque para Canóbio. Canóbio abre para Pablo. Pablo domina para o time do Atlético. Inverteu muito bem a bola para a direita do campo de ataque. É para que o erro domina do campo de ataque. Tentou o toque de bola. Afasta a zaga corintiana. Renato Augusto no carrinho. Tranquilo, sai do gol Cássio para pegar. Depois de uma chegada, o Renato Augusto acaba cortando o passe. Ele também é um dos principais garçons do Corinthians dessa temporada. Corta o passe, sobe aqui para o Timão. Agora o Renato Augusto dá uma bronca no Bidu, porque tocou a bola no pé dele forte, Renato Augusto. Desculpa, né, cara? Mas jogo movimentado, hein, Ulisses? Você tocou errado. O jogo tá gostoso, Bibido. Tá bom, mas jogou errado, Renato Augusto. E vem Canóbio, ele prende no campo de ataque para a equipe do Atlético. Tentou cruzamento, escorregou o Bidu, tentou tirar a bola, voltou, entrada na grande área. Aperta, tentou Pablo, girou o toque de bola, vem à frente, bola para trás. Domina, Gil, sai da grande área, a bola volta para Fernandinho. Fernandinho domina pelo setor de esquerda, quebra ataque para Eric. A Eric abre para Canóbio, Canóbio prende pelo setor de ponta, vem para frente em cima da marcação, o primeiro prendeu, lançamento às costas da marcação, Bidu vem para tirar, complementa, vem para o toque de bola, Maicon, ele solta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, para o time do Corinthians que se manda no campo de ataque, a abertura vem para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto protege para o time corintiano, ele vai para a finta, perde a bola, o árbitro para e marca, tá marcando a falta cometida pelo Kaká, é falta para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, Prédio Ronaldo, 12 jogados, 12, primeiro tempo de jogo, 0 Corinthians, 0 Atlético Paranaense. Olha, um jogo bem corrido, né? O Atlético Paranaense, é claro, é um time que joga com a bola no pé, Ronaldo, é um time que quebra o ritmo e o Corinthians corre mais, acelera mais, mas se afoba muito na hora de atacar. Mas 12 minutos do primeiro tempo a gente vê que o time está encaixado. O time do Corinthians tem esquema tático e planejamento também, hein, Pretzel?
Toquido tá ligado no futebol Bandeirantes, grande Japa ligado no futebol Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta, vem pro toque de bola, jogando o time do Atlético, a abertura foi feita para Gil. Gil domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo na zaga central, abriu para Cássio. Cássio domina do campo de retaguarda para sair pro jogo. Ele liga a jogada para Juliano. Juliano não chega na bola, lançamento errado do Cássio. A bola volta para o setor de meia esquerda, campo de ataque, vem pro domínio. Já prende no campo de ataque, tenta o Lucas Esquivel. Ele vem pro toque de bola, soltou Esquivel. Ele abre a jogada para Fernandinho. Fernandinho dominou na direita, tinha o passe de bola, preferiu voltar pelo setor de esquerda. Abriu novamente no toque de bola para Esquivel. Aperta Canóbio, tentou chegar. Fagner vem para sua marcação. Já partiu Canóbio, tentou o toque de bola. Livre de marcação, vai bater Pablo. Em cima da marcação, vem a pancada. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. Kaká aperta o time do Atlético, tenta descer, vem com o Thiago Heleno. Ele domina, deixa a bola passar para Fernandinho. Fernandinho domina pelo campo de ataque. Tentou o toque de bola lá pela direita. Vem com toque com o Erro. O Erro domina pelo comando de ataque. Vai para finta com o Erro. Tentou cruzamento, levantou na boca. O Veríssimo tira. Ele mergulha de cabeça, põe para fora. Escanteio para a equipe do Atlético bater na direita. Aliás, o terceiro pro Atlético na partida. Agora pelo lado direito de campo e mais uma oportunidade. Vitor Bueno vem para a cobrança. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99. Aqui está parado o jogo, está marcado escanteio do campo de ataque para a equipe do Atlético Paranaense bater. Vamos chegando quase 15 minutos de bola, rolando o primeiro tempo de jogo 0-0. Escanteio para o time do Atlético bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Escanteio cobrado, vem na direita, jogada iniciada com o Erro. Ele domina do campo de ataque, abriu jogada no meio de campo, soltou para Vitor Bueno, abriu o compasso, tentou bater. Aperta o time do Corinthians contra golpe do Timão. Renato Augusto dominou, soltou errado, passe de bola dele. O Renato erra feio. O contragolpe era mortal do Corinthians, ele erra feio, Renato Augusto. Ele deu pro Coelho a bola, impressionante na direita, passava o Yuri Alberto, passava Bidu, passava todo mundo. Erra e erra feio, Renato Augusto. Romero do outro lado, era um 3 contra 1. Passava não só Yuri Alberto, Romero, mas o Maicon também pelo lado esquerdo de campo, livre. Renato Augusto precisava só dar um tapa, ele erra o passe e sobe o Atlético. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Não pode o Corinthians perder um lance desse, hein? Não pode. Não pode o Renato sozinho. Eram 4 contra 2, porque o Atlético dá muito espaço quando tá muito à frente. Fica só o Thiago Heleno atrás. Tem sido assim. Todos os jogos o Atlético é faceiro atrás quando ataca muito. E aí o Renato Augusto perde. Eram 4 contra 2 para fazer o gol, Ronaldo. Porque você tem duas equipes que estão buscando o resultado, mas ao mesmo tempo o time do Atlético Paranaense, ele se solta, né? Ele sai, ele vai buscar o resultado também. E vem Corinthians, bola para Bidu, bateu pro gol, pega, Bento! Bidu! Era no meio pro Yuri Alberto e o Renato Augusto que chegavam, Bidu. O chuta forte, essa colocadinha não vira nada, Bidu. Que chance perde o time do Corinthians. Abre espaço, foi o que eu falei aqui, estava terminando meu comentário, porque as duas equipes, além de estarem bem posicionadas, e os dois treinadores buscando isso, o time do Mano vem firme, mas na recomposição perde um pouco. Mas o time do Corinthians, numa outra característica, e o time do Atlético Paranaense também, né, Pretzel? Não, é verdade. Agora, o jogo é bom na parte técnica, né? É isso aí. O Atlético quebra o ritmo, gosta de jogar com a bola no pé. E o Corinthians é mais intenso nesse momento. A bola volta no toque de bola, tenta descer com o time pela ponta aberta. O time do Atlético tenta descer com Pablo. Pablo domina, vai para o toque de bola para Vitor Bueno. Abriu na direita do campo de ataque. Recolheu para a direita do campo de ataque. Vem para a finta em cima da marcação. Prendeu, bola foi junto. Frente aperta. O time do Corinthians ganha o lance na velocidade. Outra finta em velocidade. Domina o time do Corinthians. Já partiu no comando de ataque. Olhou o Yuri Alberto, não soltou. Bola vem no comando. Kaká limpo na jogada. Tirou para Romero. Perde o lance. Recupera para sair jogando novamente o time do Atlético Paranaense. Já prendido o campo de defesa. Vem para o toque de bola contigo no setor intermediário para sair para o jogo. QG Bandeirantes de Esportes, pois não. Pedro Ramiro, ou melhor dizendo, Bruno Mendes. Bruno, alô Bruno. Tem gol no Beira-Rio. Internacional abre o placar contra o América. Ener Valência faz 1-0.
A bola volta do toque, ele para, tenta o toque, ele para ser jogando novamente, domina pelo setor de direita, vem para a finta, em cima da marcação do primeiro, já recolhe novamente no campo de ataque, vai para a finta, aperta na marcação, recolhe o time do Atlético, sai jogando no campo de defesa, no campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entre em ser os fortaços na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta do campo de defesa, para ser jogando, domina o time do Atlético. Já vem para o toque de bola do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina com o Thiago Heleno, tenta o levantamento à frente para Fernandinho, o lançamento vem, Bidu vem para tirar, Romero prende a jogada, abre para Maicon, domina do campo de ataque para Juliano, Juliano vem para a finta, solta para Renata Augusto, tem partindo Romero, enfiou para Romero pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele vai para a finta em cima da marcação, no primeiro tempo o toque de bola, tentou escapar, abriu jogada, com um lance à frente para Maicon, prendeu para Renato, para Maicon, adianta demais, vai na grande área da esquerda, é boa para Romero, cruzou na boca do gol, mergulha a zaga, vem para tirar, a bola volta para Romero, domina o time do Atlético, tenta descer o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente, Renata Augusto dominou, tenta o toque de bola, soltou na esquerda para Romero, Romero prendeu, levou pelo setor de esquerda, campo de ataque, chama para o baile, ameaçou o cruzamento de um lado ao outro, escapou Romero, vem levantamento na boca do gol, tentou o toque, vem para tirar de cabeça Kaká, a bola volta no toque de bola, tenta descer Kaká, ele mata do pedido, estranhamente sai para o jogo, já domina do campo de defesa, levantamento vem errado à frente, mas toca muito bem, Veríssimo para o time do Atlético que ganha o lance, o árbitro para o jogo, tá marcada a falta para o time do Atlético, bater pela direita, campo de defesa. Foi falta do Lucas Veríssimo, aliás, os jogadores do Corinthians pediam toque de mão do Kaká, nada, aliás, o árbitro Voaden acaba sinalizando que bate no peito do atleta. E aí, diz na Bandeirantes, Ronaldo Giovanelli, Pretzel. Jogo igual, o Corinthians está atacando, não está atacando mal não, viu? Aquele lance do Bidu, você tem razão, Ulisses, ele não levantou a cabeça, bateu direto do gol. E o Atlético é um time que parece lento, né? Mas quando ele dá uma acelerada com a bola no pé, é uma equipe de qualidade do meio campo para frente, Ronaldo. Eu consegui ver alguma coisa do Mano nesse jogo hoje, porque as duas equipes, aparelho, não é aparelho, porque o Furacão tá brigando lá em cima, e o Corinthians brigando para não cair. Mas a verdade é que no toque de bola, na recomposição, quando sai para a jogada também, né, Preto? A gente vê uma coisa diferente aqui, o posicionamento. Então isso aí é uma característica dos treinadores, porque você trabalha a semana toda, você muda o time, você põe o Romero, você põe o próprio Renato Augusto, que não acertou alguns passes até aqui com 20 minutos, mas tem um esquema tático formado. Então o Corinthians diferente hoje aqui, viu, Ulisses? A bola volta com o time do Atlético, tenta ser jogando no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, recolhe no campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, domina o time do Atlético, a abertura vem pelo meio de campo com o Vitor Bueno prendeu, soltou a jogada para Canóbio, ele prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para a finta, gira a jogada, soltou pelo meio de campo, abriu para Bruno, recolheu, bateu direto para o gol, longe do gol. Enfia o pé na bola, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E mais uma oportunidade da equipe do Atlético Paranaense, que, como eu disse, nunca venceu em Itaquera. Tenta o chute de primeira, tiro de meta por enquanto 0-0. 0-0 é o futebol da Bandeirantes. Pretzel. Olha, o Atlético tem esse Zapelli, o Ulisses argentino, é bom jogador, viu? Não dá para deixar ele muito solto. E o Vitor Bueno, que aqui no São Paulo não teve um bom rendimento, o que ele está fazendo? Ele está puxando a marcação. O Atlético puxa os meias e abre o jogo, para ver se chama a marcação do Corinthians. Mas o Corinthians, como o Ronaldo disse, está bem postado defensivamente. E o jogo até agora é um jogo de trocação, um jogo lá e cá, bem jogado. É isso. Boa, Prédio! É bola no campo de defesa, lateral para o time do Corinthians bater. Lateral cobrado para Yuri Alberto, é a mesma coisa que cobrar, lateral para o adversário. A bola volta, campo de defesa para o time do Atlético, Cero jogando, vem Bento. Yuri Alberto vai para cima dele, Bento tenta ser para o jogo. Chega tardiamente na marcação, o time do Corinthians, levantamento à frente, é o Atlético. Domina campo de defesa, o timão do campo de retaguarda para sair jogando. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. Estrela Bet, meu amigo, novo site www.estrelabet.com www.estrelabet.com. A bola já volta no toque, ele para ser jogando, já aprende a jogada contigo do campo de defesa, recolhe pelo setor de esquerda, campo de retaguarda, tenta o levantamento à frente, domínio do campo de retaguarda, o time do Atlético tenta descer, a abertura veio no meio com o Eric, ele domina do campo de retaguarda, solta contigo a jogada, domina pelo comando de ataque, para a volta para Thiago Heleno, que domina depois do toque de Kaká. Thiago Heleno lança a jogada, tentou, Vitor Bueno passa mal, a bola volta no toque, ele para de Fagner domina para Juliano,
Corintiano. São 3 do Atlético em cima dele, claro que vai perder a bola e perde. A bola já volta no toque de bola para o Atlético sair jogando no seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem Corinthians, bola foi solta à frente, o Alberto domina, toca, a bola perde o lance como sempre. Ele perde a jogada como sempre. Eram 4 jogadores do Corinthians contra 4 do Atlético Paranaense. Ele perde sempre o Alberto. E vem Atlético, domínio do campo de ataque, bola foi solta, recolheu o Vitor Bueno, bateu em cima da marcação, aperta, vem pro toque para o time corintiano, lançamento à frente no comando de ataque, tentou esticar, estica mal, ganhou bem o Moscardo, mas na hora do passe, vou dizer para você. O Moscardo foi tentar escapar da marcação e viu o Roberto livre pelo lado direito de campo, mas o passe vai em muita profundidade, bola para a equipe visitante. A bola volta com o time do Atlético, que já sai jogando no seu campo de defesa, tenta o lançamento à frente pela direita do campo de ataque, livre de marcação, Eric Domínio soltou pelo setor de direito do campo de ataque com o Ejo. O Ejo tentou o toque de bola, afasta a zaga do Corinthians. A bola volta no toque de bola para Romero. Romero domina para o time corintiano, não tem uma opção para sair para o jogo, vai ter que rasgar a frente de qualquer maneira. Ele rasga a frente do vídeo do comando de ataque, vem Thiago Lino, protege para o time do Atlético para sair jogando, já fica no toque de bola, aperta o time do Corinthians no toque, bola volta no meio de campo, domina o Coutinho na intermediária, Eric vai para a finta, aperta o time corintiano, vem para o toque novamente, curto no setor intermediário, vem a jogada pelo setor de esquerda para Bidu domina para o time corintiano e tenta sair jogando no seu campo de retaguarda, ele já domina, vem para a finta em cima da marcação, no primeiro domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola curto no comando de ataque, aperta Maicon, ele domina para o time do Corinthians, solta a jogada para Bidu prendeu pelo setor de esquerda, atropelado, houve a falta, o árbitro para. Esquerda, ataque, próxima link de videogramado, falta para o Corinthians bater. E foi falta no Zapelli, o Pretzel falava há pouco dele, a segunda contratação mais cara da história do Atlético, 20 milhões veio do Belgrano, só perde para o Vitor Roque, que foi contratado no Cruzeiro por 24 milhões e depois vendido por 236 ao Barcelona. A bola volta para Bidu domina para o Corinthians, tentou passar, tomou a falta. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola para Sérgio jogando, domínio do campo de retaguarda para Sérgio jogando novamente a equipe do Paulo do Corinthians. A abertura veio do toque de bola contigo no setor intermediário, já prende o lance na intermediária, recolhe Juninho prende o lance pelo setor de direita para Bidu para Renato Augusto, reaparece no jogo, é bola no toque de bola, Renato Augusto, ele domina para o time do Corinthians, mas toca atrás para Gil abre para Veríssimo domina pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola para Sérgio jogando, Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Veríssimo tenta o lançamento, erra o lançamento, bola volta no meio de campo, Vitor Bueno domina, ele prende para o time do Atlético, vai para a finta para Canóbio pelo setor de meio direito do campo de ataque, Fernandinho pede no meio, a abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o levantamento na grande área, o toque de cabeça para fora, cruzamento do Esquivel cruzou, levantou para dentro da grande área, eu vi o desvio de cabeça, a bola vai embora para a linha de fundo, toma um susto o Corinthians, quase o Atlético Paranaense abre o placar do jogo, que coisa impressionante, e subiu livre, hein? No meio de 2 zagueiros, mas livre o Eric. Tava livre, aliás, é o segundo lance que o Eric aparece livre na entrada da grande área como um elemento surpresa, como fazia o Paulinho, por exemplo, em 2012 no Corinthians. Ele cabeceia para fora, tiro de meta. O Tenda Atacadista escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa. Comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda. A bola volta para Renato Augusto, dá o tapa na bola, passou na velocidade, tentou toque, Fernandinho tira a bola dele, como se tira a bola de criança. O tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0 na Bandeirantes, é você, Emiliosi. Daqui a pouco tem Flamengo e Santos no Mané Garrincha, Santos escalado com João Paulo, Lucas Braga, Joaquim Messias e Kevson, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato, no ataque Julio Furque e Soteldo. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país, CM Capital. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Escanteio, vem Vitor Bueno para a cobrança, partiu para o time do Atlético, bateu na primeira trave, Yuri Alberto vem de cabeça e tira. É lateral, novamente no campo de ataque para o time do Atlético, bater pela esquerda. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99
59. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral pelo setor de esquerda, que é para ataque. Esquivel vem para a cobrança. Esquivel se posiciona para bater lateral para o time do Atlético, bater pela carta do jogo, repito, 0-0. Você ligado no futebol Bandeirantes, levantamento na boca do gol, Esquivel bateu, tentou tirar Yuri Alberto, tomou a falta. Tá parado o jogo, campo de defesa, falta para o time do Corinthians bater, Ramiro. Esquivel tava por lá para fazer a falta, agora pelo setor de defesa o Corinthians tinha mais uma oportunidade. Quase 30 minutos da primeira etapa, tudo igual, 0-0. Você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. André Ramachotti tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, curtindo o sonsaço Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. A bola já volta do toque de bola para Fagner, tenta o levantamento para Juliano, ele vai buscar do toque de bola o time do Corinthians que tenta ser para o jogo. A abertura vem do toque de bola Coutinho para Moscardo, Moscardo prendeu para Gil, Gil volta para Veríssimo. O Atlético sobe a sua marcação, a abertura vem para Michael, Michael levanta, é para Romero, Romero domina para o time corintiano, tenta o levantamento à frente para Yuri Alberto, matou no peito, conseguiu o passe bom, abriu jogada para a esquerda, mas estava impedido, Renato Augusto. Tá parando o jogo o árbitro. Michael Stanislau, árbitro assistente, acaba dando impedimento no Renato Augusto depois de um passe em que o Yuri Alberto domina meio que de barriga e vê o Renato Augusto passando pelo lado esquerdo de campo, mas já não valia mais nada. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por que? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta no toque de bola com o time do Atlético para ser jogando. Ronaldo Pretzel falam na Bandeirantes 0-0. Corinthians e Atlético Paranaense o jogo. O Corinthians está tentando encaixar um contra-ataque, porque quem tem a bola é o Atlético, né? Aliás, hein, Ronaldo, quando o Atlético é tocando perto da área do Corinthians, o Corinthians cerca bem. Mas a obviedade é um cruzamento na área. E aí a defesa tem que estar atenta. O Eric quase fez um gol numa bobeira da defesa, Ronaldo. E fica uma dica, né, para todo mundo do Corinthians, para ver quando você vai escalar um time, colocar um time. Olha lá o Atlético, ó. Pronto, Cássio. Não aconteceu nada, Ronaldo. Fala e comenta, Ronaldo. Eu quero falar sobre o posicionamento das duas equipes. É uma coisa gostosa de ver. São duas equipes bem posicionadas. Eu não gosto do estilo do Mano, que é um estilo retranqueiro, mas ele tá esperando o time do Atlético, que é um time bom de bola demais. Todo o posicionamento feito aqui, até esses 28 minutos aqui, 29, é de posicionamento. Aquele que errar, que aquele que vacilar vai tomar um gol e vai ser difícil recuperar. Porque as duas equipes estão encaixadas. Ah, Ronaldo, que lindo, né? Não, não é lindo não, o Corinthians precisa vencer, viu, Liso? Mas a questão é a seguinte, Pretzel e Ronaldo, a linha da zaga do Atlético, ela fica quase na circunferência central do gramado. Sim. É só armar um contragolpe. É isso. Enfiar alguém rápido lá. E se não tem ninguém rápido, o Mano tem que mexer. Mas tá encaixado, né? Você viu que as duas equipes taticamente tá funcionando. Tudo que os treinadores pediram no vestiário tá acontecendo aqui. É isso. Nossa, o Atlético dá muito espaço, mas o Corinthians não aproveita. Ganhou Fagner, rolou pra Juliano, pra Yuri Alberto, dominou, girou, bateu. Mas o que é isso? Yuri Alberto. O Atlético errou na saída de bola depois do cruzamento do Fagner, do Juliano espirrar. O Thiago Heleno tirou, o Fagner apertou, ganhou, deu para Juliano na cara do gol, poderia ter batido, rolou para Yuri Alberto, ele domina a bola sobe, ele bate, ela sobe mais ainda, vai por sobre o gol dentro da grande área. Que chance perde o Corinthians aí. E aí, meu amigo, esse é tipo de lance que faz muita falta, quer dizer, que para o Corinthians, devido ao senhor Yuri Alberto, fez muita falta durante o campeonato todo inteiro. Senão o Corinthians não estaria nessa situação. Até porque, que coisa, hein, Ramiro? Até porque foi a primeira finalização do Corinthians da partida. E o Yuri Alberto recebe a bola, ele poderia tocar, devolver para Juliano, fazer o passe atrás para o Romero, que também estava atrás, mas ele domina errado, chuta para fora e o Corinthians perde a oportunidade no jogo. E aí, Pretzel? E aí, Ronaldo? O Pretzel pode me ajudar, Pretzel, me ajuda, porque eu tô falando dessas duas equipes hoje aqui, que eu tô vendo o Corinthians diferente e o Atlético também diferente. Agora, essas oportunidades, elas aparecem para você tentar finalizar, mas agora, o que eu tô vendo do Corinthians teve uma melhora. E o Atlético Paranaense consegue imprimir uma força em cima do Corinthians, mas o Corinthians consegue sair e ter esses erros.
Agora, é tática dos dois treinadores, né, Pretzel? Porque para chegar nesse nível de marcação, onde estão as duas equipes posicionadas e tendo a força das duas equipes pressionando uma a outra, e você espanando, porque o Corinthians espanou agora. Você vê que tem mudança no Corinthians também, né, Pretzel? Não, sem dúvida. Agora, esse erro do Atlético foi por quê? Foi porque o Corinthians apertou a marcação. O Corinthians está dando muito espaço, o Lício falou certo. O Atlético joga no espaço de 40 metros, a defesa fica bem à frente e o meio-campo fica aberto. Só que o Corinthians não está apertando a marcação, começou a apertar agora. O Juliano podia ter batido no gol. Tudo bem que o Yuri Alberto fez um lance bizonho, dominou muito mal, mas se o Juliano bate no gol, teria mais chance de fazer 1-0. Tem que apertar a marcação na saída de bola do Atlético, que é super acadêmico, Ulisses. Nilson, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o sonsaço Bandeirantes, grande Nilson Peloso, obrigado pela audiência do meio do campo de defesa, tenta o toque, levada contigo no setor intermediário, aperta na marcação, vem pra finta, o time do Corinthians tenta descer, vem pra tocar da bola o time corintiano, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, vem pra tirar a jogada, perde contigo na intermediária, aperta, Bidu não vai na marcação, a bola volta com o time do Atlético, zaga do Corinthians aberta, domina Pablo, vai pra finta, abriu pra Canóbio, pela direita do campo de ataque, ele ergue a cabeça limpa, vai bater pro gol, bateu pro gol, vem Veríssimo para tirar, Veríssimo tira o perigo, vem levantamento do gol direto para fora. Alô, Gabriel, tá ligado no microfone Bandeirantes, o Gabriel tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Gabriel, curtindo o sonsaço Bandeirantes, Gabriel Lourenço curtindo o som da Bandeirantes. A bola volta no toque, ele para ser o jogante, para o campo de defesa novamente para o time do Corinthians, bater tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. No meio do campo de defesa, tenta o toque, ele para sair jogando contigo no setor intermediário, o time corintiano. Levantamento à frente, deu uma casca na bola, Yuri Alberto, ele ganha a jogada, volta para recuperar. Soltou para Romero, tentou partir na esquerda, afasta a zaga do Atlético. A bola volta, Yuri Alberto briga. Agora sim ganhou com vontade, tentou cruzamento. Vem pela direita do campo de ataque para Fernandinho. Fernandinho domina para o time do Atlético, tenta o toque de bola, Yuri Alberto vai para cima. Lançamento à frente, muito forte. Domina agora, valeu o esforço do Yuri Alberto, hein? Domina Gil pelo seu campo de defesa para ser jogando. Já prende Gil do campo da retaguarda. A jogada pelo comando de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho para Moscardo. Moscardo volta para Cássio, que abre para Bidu. Bidu domina pelo setor de esquerda do campo de ataque. Recolheu, vai passar Renato Augusto. Bidu prende a jogada. Ele domina do comando de ataque, ameaça a finta. Soltou para Renato Augusto na velocidade pro Renato Augusto. Aí separa o mundo que eu quero descer. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Bidu, presta atenção que eu vou falar para você. O Bidu pegou uma bola e meteu no facão, no meio dos dois zagueiros, na velocidade pro Renato Augusto. Eu achei que você ia falar, Ulisses, da bola que foi metida pro Juliano, que ele tomou uma pancada ali, e a bola sobrou pro Yuri Alberto, porque ali foi falta também no meio de campo. E o Voaden mandou tocar. Segue. Que a bola sobrou pro Yuri Alberto, né? Não, mas foi falta, né? Falta. Quando é falta, é o que ele faz ali, ele apita falta. Falta. Agora, quando, né, ele parou o jogo. Agora, os dois times estão passando bem a bola. O Atlético já passou 219 vezes e o Corinthians 194, ó. Então, praticamente no empate técnico aqui. Então, apesar da posse de bola dar a impressão que o Atlético tem o domínio do jogo, o Corinthians, quando tem a bola, também não erra tanto, né? Falta, é claro, é chutar no gol. O Bento fez uma intervenção só no chute do Bidu e o Atlético teve o lance do Eric. E sai jogando o Gil, ele prende para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, não sai para a linha de fundo, vem para o toque de bola contigo novamente, Fagner aperta, perdeu a jogada, Canóbio, um gigante, o Canóbio, ele ganha a jogada para o time do Atlético para ser jogando, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, a bola volta no toque de bola, tenta descer curto pelo comando de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do Atlético, não consegue, volta a Kaká, ele prende no campo de defesa, soltou jogada para Thiago Heleno, Yuri Alberto quase chegou, a bola volta para Fernandinho, Fernandinho domina, tenta o passe, ele bola, recolhe o time do Atlético para descer da esquerda, campo de defesa, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entrem ser os fortaços, na hora de construir ou reformar, vale CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, domina, vem para o toque de bola, Romero abriu para Renato Augusto, ele prende a jogada, tem Bidu aberto pelo setor de esquerda, campo de ataque, o Romero deu uma bronca no Renato Augusto, pediu a bola no meio, a bola volta no comando de ataque, prende o lance, o time do Corinthians para sair jogando, o tempo não para, Bandeirantes marca 37 minutos de bola rolando, 37 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do campeonato brasileiro.
primeira rodada. Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Mais tarde tem Botafogo e Palmeiras. Rogério Assis, Mauro Betting, Gustavo Soler. Alô, alô! Oh! Bruno Milhazzi. Ulisses, no Beira-Rio, o Internacional está vencendo o América, placar de 1-0. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, Mané Garrincha tem Flamengo e Santos. A bola volta para Bidu, domina para o time do Corinthians, tenta ser jogando para jogar para Maicon. Maicon recolhe pelo seu campo de defesa, soltou para Veríssimo. Veríssimo prende para Wagner. Wagner limpa para dentro, vai para o toque, ele para frente no comando de ataque, larga a cabeça, não tem ninguém para tocar. Renato Augusto fica flutuando na entrada da grande área. A bola volta para Bidu pelo setor de esquerdo do campo de ataque, vem para Pinto em cima da marcação no primeiro, prendeu. Renato pediu, Bidu vai perder a bola, faz a finta, faz o break, vem para o toque de bola, aperta o Atlético, tenta descer a bola, volta Coutinho, recolheu com o Moscardo, faz a finta no Fernandinho, que pegou ele. Pegou só o Moscardo, tá parado o jogo. E bem na meia ofensiva do gramado, Gabriel Moscardo escapou bem da marcação pelo lado direito de campo, sofre a falta. Maicon já chega para a cobrança, vem o Corinthians no campo de ataque. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Tá parado o jogo. E mais uma oportunidade aqui para o Corinthians, tenta chegar, e o detalhe, né? Há pouco você e o Pretzel pontuavam da necessidade de pressão, pressiona o Corinthians agora. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta para Renato Augusto, está impedido. Tá impedido, pô. Ele demorou até para se ligar que estava impedida. O Bandeira levantou em várias oportunidades. O Voaden demora para a marcação. Detalhe, foi numa cobrança da falta. Renato Augusto em posição irregular. Tá parado o jogo. Futebol da Bandeirantes para você. Não estava. O time do Atlético bater impedimento no campo de defesa. Pois não. Não estava impedido. Aliás, não estava bem impedido. É um não gigantesco. Nossa senhora, então, hein? Ué? Quem que é o bandeira do jogo? Eu não entendi, daqui eu não consigo ver, Pretzel. Stanislau. Não estava impedido, foi um erro do Stanislau. A bola volta para Moscardo, que sai jogando do campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda. Só para deixar claro também uma coisa, viu, Ronaldo? Fala pra Sabe mim, aquela fala. bola que o que você fica me corrigindo aí, fala, você me corrige. Não, não tô te corrigindo, não tô te mas corrigindo. Você tem que me corrigir, porque o meu ângulo aqui é eu vi que diferente. o Bandeira levantou, a bandeira, eu falei, tá impedido. É, mas eu sou muito corintiano, mas eu tenho que aceitar quando tá errado, ué. Agora eu vi aqui no. Falei, aquela bola que o Bidu mergulhou de cabeça, lembra ali na grande área? A bola pegou na mão dele, viu? Ai. Cheio na mão dele. É verdade. Hein, Pretzel? Pegou na mão dele, sim, deixaram seguir. Eu não daria o pênalti. Não, é diferente do pênalti, mas você tem que me orientar, porque o meu ângulo aqui, eu já tava torcendo pro Corinthians, velho. Você não vai, meu irmão. Você acredita que eu me peguei torcendo pro Corinthians? Você tá no melhor camarote do Brasil pra assistir jogos do Timão. É, vocês têm que me orientar. Que é o Fielzone, do meu amigo Léo Riso. O melhor camarote da Neoquímica Arena pra você assistir os jogos do Timão. É o Fielzone, www.fielzone.com.br. Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Wagner marca errado, Canóbio dá o tapa na bola, tentou partir para o comando. Veríssimo vem para a marcação, ele volta a jogada, soltou para Pablo, dominou, limpou, vem Wagner para tirar. Ele tira o perigo para o time do Corinthians para ser jogando, mas o Bandeira já marcava impedimento. Depois de tudo que o Wagner fez, velho. Depois de tudo que aconteceu, o Bandeira marcar impedimento, ele não tem noção do esforço físico que os atletas fazem. Aí o Cássio vai falar com o Voaden. Pô, ficou 10, 15, 20 segundos os caras disputando a bola e ele não deu impedimento. E o Wagner caindo no chão, levantando, dando cabeçada. Aí vai, briga e ele fala assim, ô Wagner, não foi nada, tá impedido. Ô Pretzel. Essa regra ela é patética, né, cara? A gente tem que parar com isso. Não, mas ela, Pretzel, parou, Pretzel. Ela só acontece no Corinthians, né? Porque tá rolando solta aí. Ronaldo, acontece o campeonato inteiro. Calma, Ronaldo. Acontece o campeonato inteiro. Essa regra é ruim no mundo inteiro, Ronaldo. É ruim no mundo inteiro. Espera. Quando é bom pro Inter, é bom pro Inter. Não, para. Cara, abre o microfone de novo, Ronaldo. Acontece em todo lugar, Ronaldo.
Não, para, não vem comigo, né? Todo lugar. Recolheu o Corinthians, Bidu dominou, voltou jogada à frente para Maicon prende, passou o Yuri Alberto, pediu na direita, tem aperto o Juliano, ele solta no meio para Renato Augusto, bate Renato, girou jogada para Romero, prendeu da direita para Fagner dominou, cruzou, levantou na boca do gol, Yuri Alberto tentou entrar, tirou o zagueiro, a bola volta para Bidu dá um passe de bola curtinho da intermediária para Maicon domina para o Corinthians, lançamento vem, é para Yuri Alberto, dominou, vem para tirar, protege Kaká, Thiago Heleno corta, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro, é Sil Brasil, a bola volta para Fernandinho, tenta o toque, ele vai na recolhe pelo setor de esquerda, no campo de defesa para sair para o jogo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, a bola volta, daqui a pouco tem intervalo, Bandeirantes para você, Ricardo Capriotti vem aí, tentou girar a jogada, mas o que é isso? Alô, quem? O Kaká. Mandou longe, hein? Tiro de meta para aqui, o lateral para o time do Corinthians bater, melhor dizer, todo o campo de defesa. Domínio do campo de retaguarda, tem o terceiro jogando o Gil para o Timão. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade, economia em todos os produtos. É Tenda Atacado Brasil. A bola volta do toque de bola, 43 minutos de bola rolando. A abertura vem para Bidu. Bidu domina, gira para Maicon deixa a bola escapar, quase perde o lance. Mergulha, evita a roubada de bola de Pablo. Ela volta com Veríssimo que sai jogando. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, a bola volta para Fagner, domina, recolhe a jogada, demora Yuri Alberto para ver, solto livre o Renato Augusto, abriu para Renato Augusto, desceu, Yuri Alberto pediu, Renato Augusto soltou na cara do gol, vai pro domínio, pegou, largou o Bento, voltou, vai ser o gol do Corinthians, papel pro gol, Romero, tira em cima da linha, Kaká, e o Bento volta para fazer a defesa. Eu acho que foi falta do Yuri Alberto no goleiro. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você aqui, cara. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, você sabe que eu falo só a verdade, não tem conversa. O Renato Augusto meteu uma bola no facão no meio da zaga do Atlético. O Yuri Alberto foi dominar ela no bico, na marca do pênalti. Na marca do pênalti. Ele foi dominar. Não é pra dominar, é pra chegar chapando e fazer o gol. Não é para dominar, isso é o beabá. Na pelada de casa a gente faz isso, na pelada da fazenda, em qualquer campo amador, o cara não domina uma bola dessa, ela é enfiada em profundidade, você gira e bate pro gol. Ele não conseguiu dominar, não conseguiu bater e para mim fez falta no Bento. E o detalhe também, né, Ulisses, que o Yuri Alberto, até se fosse insistente, tivesse mais ligado na jogada, ele cai no rebote e não se levanta, demora para levantar, a bola sobra, e se ele tivesse de pé, poderia completar para a equipe do Corinthians, mas não completa e perde o gol o jogador corintiano. 2 minutos de acréscimos. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Ronaldo, Prédio, o Corinthians cria. Mas não adianta criar para um cara que está com uma incompetência de gol impressionante, que é o Yuri Alberto. Ele não consegue, ele pode até fazer gol no jogo, mas pô, ele não consegue pôr a bola para dentro, gente. Renato Augusto finalmente apareceu com a sua qualidade e deu um bolão de bola. Não foi falta, viu? O Yuri Alberto chutar a bola e divide com o Bento. Se a bola entrar, seria gol. Seria gol. Ele só parou o jogo para atender o Bento, que ficou caído. Um bom lance do Corinthians. E aí, Ronaldo? Eu tô vendo o lance aqui, a gente acompanha de perto e vê que tem um esquema tático, eu já falei isso aqui. Agora, quando essa bola sai pro Yuri, que ele foi colocado do Renato entre a zaga, ele tem que dominar, ele tem que sair um pouco mais da zaga. Ele tá sendo bem marcado pelo Thiago Heleno aqui. Então quando ele sai, ele bate, ele tá sem espaço. Mas a verdade é que o Corinthians insiste e tá bem. Olha lá, e vem Corinthians, Bidu cruzou na boca do gol. Eu não posso. Você não pode contar com um centroavante. Presta atenção, Ronaldo, você me ajuda. Não, eu manjo um pouquinho dessa bagaça. Que fica atrás do zagueiro. Na moral, a bola na esquerda, ele fica atrás do zagueiro. Ele tem que antecipar o zagueiro. Ele não consegue, Ronaldo. Mas deixa eu falar uma coisa para o seu Ulisses Costa. Quem coloca o cara em impedimento é o que está com a bola no pé. Quem olha a jogada, quem faz a jogada é quem está com a bola no pé. Então aprenda mais um pouquinho, Bebedo.
Quem faz a jogada e quem coloca o cara para jogar é o cara que tá com a bola no pé. Então, a leitura feita, olha lá, hoje já parou aqui o jogo, mas a leitura quem faz é quem tá com a bola no pé. Ele se posiciona, ele sai, ele apresenta e tal. Tem que ser jogada essa bola para ele. E quando demora, ele tá impedido ou ele não consegue finalizar. Para deixar tudo azul no seu caminho. Você sabe, amortecedor HG Nakata sabe por quê? Porque é Nakata, Brasil. Placar de 0 pro Corinthians, 0 pro Atlético Paranaense. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai terminar o jogo na Neoquímica Arena. Por enquanto 0-0 Corinthians e Atlético. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entrem seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos. Os fortaços que constroem o Brasil. Na Bandeirantes termina o primeiro tempo na Neoquímica. 0 Corinthians, 0 Atlético. Com o Yuri Alberto perdendo 2 gols no jogo, inacreditável. Alô, alô, Capriotti, é com você, Capri. Não vai perder gol também, hein, Capri? Acabou faz tempo o primeiro tempo já, né? Acabou já faz tempo aí. Vamos lá, então. O Yuri Alberto, Ulisses, presta atenção. Ó, o Yuri Alberto é o seguinte, ó. É o sepultador de jogadas. Yuri Alberto, o sepultador de jogadas. A bola chega então ele nele, é o coveiro do acabou. gol, né? É, ele enterra o gol. A bola chega nele, a jogada morre. Chegou nele, acabou o jogo. Morreu. Vamos lá, Pedro Ramiro. O que é que tá acontecendo aí, Ramiro? Vamos lá, Capri, até para explicar, há pouco o Mano Menezes, antes do fim da partida, do primeiro tempo, acabou colocando alguns atletas reservas para aquecimento. Entre eles o Pedro, né, o Pedrinho que já está vendido ao Zenit da Rússia, o Wesley, Juan Oliveira e até o Rafael Ramos, até que me surpreende, porque é um atleta que não atua desde o dia 18 de julho na partida contra o Universitário. Então ele selecionou alguns atletas entre esses 5 para aquecimento. Muito provavelmente a gente pode ver uma mudança na segunda etapa, que tem no banco de reservas Carlos Miguel, Rafael Ramos, Rojas, Caetano, Cantijo, Bruno Mendes, Pedro, Rony, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Wesley e Felipe Augusto. Todos à disposição do técnico Mano Menezes, Capri. Valeu, Ramiro, você volta daqui a pouquinho também. Já já retorna Pedro Ramiro para o segundo tempo de, por enquanto, 0 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir os craques da Bandeirantes. Vamos ouvir Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel explicando para o torcedor do Timão como foi esse primeiro tempo do Atlético Paranaense também, que está ligado com a gente aqui nessa jornada esportiva Bandeirantes. Vamos lá, Ronaldão, vamos lá, Pretzel. Olha, eu acho que foi um primeiro tempo bem parelho. Esse 0-0 explica bem a falta de competência ofensiva. O time do Atlético, conforme eu te disse antes da bola rolar, é um time acadêmico, é um time que joga com a bola no pé, mas que compete pouco. Dá generosos espaços, mas generosos espaços mesmo. O Fernandinho e o Eric são dois volantes que jogam do meio para frente. Eles recuam lentamente para fazer recomposição defensiva. 2 vezes o Corinthians entrou em 2 contra-ataques onde só tinha o Thiago Heleno lá atrás. Então tem Kaká, Thiago Heleno e Esquivel. Só que o Kaká e o Esquivel também se soltam. É um time bem aberto do Atlético, que troca muito espaço, é um time técnico com a bola no pé, perigoso até em algumas jogadas, mas é um time lento. E o Corinthians, se fosse um pouquinho mais móvel e tivesse um pouco mais de qualidade do meio para frente, até com o Yuri Alberto, quem sabe com o Yuri Alberto desencantando e fazendo um gol, provavelmente colocaria mais problemas para o time do Atlético. Então, o Corinthians até não jogou mal. Mas faltou um pouco mais de competência ofensiva. O Renato Augusto apareceu mesmo nesse último lance, onde ele estica a bola pelo meio para o Romero. Foi o único lance dele. Tá fora de, não é que seja fora de forma, mas a forma física dele é muito deficiente. O Bidu esticou uma bola que o Ulisses até brincou. Vai esticar em velocidade pro Renato, não dá mais. Ele não tem mais essa velocidade, essa força física. Agora, quando a bola passa por ele em condições, alguma coisa boa acontece. E o Corinthians jogou pouco com o Renato Augusto. Essa que foi a realidade. O Corinthians muito preocupado com a condição técnica do Atlético e preocupado em não largar atrás. Porque, conforme tu disseste, Ronaldo, nesse ponto eu concordo contigo, se alguém largar na frente, o time que largar atrás vai ter uma certa dificuldade pela boa formatação tática dos dois times. Tecnicamente, foi um jogo abaixo do que eu esperava. E acho que o 0-0 acabou sendo um placar correto, Ronaldo. Eu já vejo diferente de você, Brett, porque o Corinthians, há muitos tempos aqui que a gente vem ver esse jogo e tal, a gente acompanha, o Corinthians ganha, o juiz vem aqui, opera, aí muda, o Corinthians não vence em casa, mas hoje aqui eu vejo o Corinthians posicionado.
Um Corinthians que sabe o que quer, um Corinthians que estudou o time adversário, porque esse time do Atlético, o Furacão, todo mundo fala o Furacão, não é à toa, porque é um time que sabe competir com o Pablo, com atacantes, eles sabem chegar até o gol e não ofenderam o Cássio, não mexeram com o Cássio até aqui. E o Corinthians está bem posicionado, então, por mais que eu possa mudar todo o roteiro, né, porque o Prétio tem uma visão que é legal de ver também, eu gosto de ver a visão do Prétio, mas o Corinthians hoje aqui está diferente. Até diferente como foi contra o Santos. Porque o Corinthians, ele tira o espaço, ele acaba organizando um pouco mais para chegar até o ataque. O Yuri erra, o Bidu chegou um pouco, mas já chegou no momento que foi criado para ele também. Então eu vejo um time taticamente, o Corinthians hoje, Prétio, eu não sei, você me ajuda aí mais um pouquinho, porque o Corinthians está bem organizado taticamente. Não, está organizado. Agora, não tem qualidade. Pois o Corinthians não tem qualidade. E o segundo tempo vai vir com qualidade do menino lá do Matias, a qualidade do... É difícil, tá difícil pro Corinthians e tá difícil porque chegou nessa situação, jogando em casa, sem ter um planejamento tático. E hoje a gente vê. Então, parabéns pro Mano. Olha que eu tô falando aqui na Rádio Bandeirantes. Parabéns pro Mano. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, aleluia. Pode falar, porque, ninguém conseguiu dar um esquema tático pro Corinthians, porque o Corinthians aqui era só a torcida que empurrava e fazia gol. A torcida empurrava. Agora o Corinthians tá... Porque quando esse time aqui organizado do Atlético Paranaense, se você não tiver organizado, você vai sofrer. E o Cássio não sofreu. E a torcida não sofreu também. Eu vejo diferente. Desculpa aí, Prétio. Você é meu mestre, mas eu vejo... Imagina, eu acho que a tua opinião tá tranquila. Tu tem todo o direito de tê-la. Agora, eu acho que o Corinthians teve essa última chance que o Roberto perdeu o gol. E outra, o Roberto divide com o Bento, mas ele acerta a bola. E aí a bola espirra no peito do Bento. E fica sobrando na volta, quando o Kaká tira... O Roberto perdeu o gol. Aí eu concordo contigo, foi a melhor chance. Antes desse lance, o Corinthians teve um ataque com uma passagem do Matheus Bidu, que chutou no gol ao invés de fazer o cruzamento. O Ulisses até chamou a atenção, cruza na área e não chuta. Chutou fraco para o Bento defender. E o Atlético, que tem a bola e tem mais passes do que o Corinthians, é um time que vive muito de cruzamento. E aí eu concordo contigo, só teve uma bola que o Eric cabeceou sozinho e a bola passou perto da trave esquerda. Apenas isso. Então por isso assim, o Corinthians não jogou mal? Não jogou mal. Mas também não fez uma partida ótima, muito boa. Fez uma partida razoável, assim como o Atlético. Por isso que, na minha opinião, 0-0 foi correto, Capriotti. Maravilha, então vocês voltam daqui a pouquinho também para o segundo tempo. Vamos ver se teremos mudanças, se muda alguma coisa. Mas o fato é que o Corinthians precisa vencer. Não só pelos 3 pontos, mas também pelo número de vitórias que a gente vem falando aqui, da importância que é critério de desempate. Vamos ver o segundo tempo, os 45 minutos finais, a gente vai contar isso daqui a pouquinho para todos vocês. Lembrando que assim que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, a gente vai pro Newton Santos, o Engenhão, onde Botafogo e Palmeiras farão outro jogaço de bola nessa noite de quarta-feira. O Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. São 8h02, 8h02. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo de, por enquanto, 0 pro Corinthians, 0 pro Atlético Paranaense. Bruno Migliozzi, tem jogo do Santos hoje também. Mais tarde é Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. E o Peixão, jogo importantíssimo também contra o Flamengo. Me conta aí, Bruno. Já começou, hein, Capri? Jogo no Mané Garrincha, 0-0. Temos aí 1 minuto jogado desse jogo entre Flamengo e Santos. O Santos está escalado com João Paulo no gol, Lucas Braga na direita, Joaquim Messias e Kevson na esquerda. Meio de campo de Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas, Nonato e um ataque de Soteldo e Julio Furque. O Marcos Leonardo é desfalque suspenso. E aí temos também bola rolando para Coritiba e Grêmio, 0-0. O Internacional vence o América, intervalo de jogo 1-0, gol de Ener Valencia. A partida também da Série B tá 0-0 entre Atlético Goianiense e Novo Horizontino. Muitos jogos nessa quarta-feira, a gente vai atualizando tudo de Flamengo e Santos aqui na Bandeirantes. Maravilha, valeu Bruno Migliozzi, de olho em tudo aí que tá rolando no mundo da bola nessa quarta-feira. Atenção, Pedro Ramiro, os times já estão voltando aí pro segundo tempo, Ramiro. Capri, a arbitragem voltou, o Atlético voltando neste momento, o Corinthians ainda não. Estamos só aguardando o Corinthians, o Atlético retornando agora ao gramado. Ramiro,
Diga. Tem gente chegando no estádio ainda? Tem torcedor chegando no estádio ainda? Tem. Aliás, começou a encher mesmo, falar a verdade, uns 10 minutos do primeiro tempo. Começou de fato a leste inferior e leste superior, esses dois setores começaram a encher mais. A gente sabe, né, Capri, até um pouco antes do jogo, o Corinthians ainda tinha bastante setor livre para vender, porque é quarta-feira, 7 horas da noite e antes de um feriado, né, Capri? Corinthians voltando agora nesse momento. Eu tava acompanhando aí a narração do Ulisses, as imagens da TV, e vi vocês falando, e também vi a imagem, né? Uma boa parte da arquibancada leste ali com muitos pontos vazios. É claro que é o horário do jogo, né? O torcedor não consegue chegar 7 da noite numa véspera de feriado na Neoquímica Arena. Bom, os times estão voltando, aparentemente ninguém muda, tudo igual, sem mudanças. É isso aí, tudo igual, igualzinho ao primeiro tempo. Vamos voltar para a segunda etapa, vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. E é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa! Espero que é de segundo tempo, Prédio e Ronaldo. Olha, um jogo melhor tecnicamente. Eu gostei do posicionamento do Corinthians. Eu espero que pelo menos o Yuri saia dos zagueiros e faça gol. Apita o árbitro, toca na bola, Pablo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro. E vem pro toque de bola, tentava descer pelo setor de esquerda do time do Atlético, não consegue. Houve um choque do Bidu, o jogador do Atlético que está caindo no campo de jogo. Que está sentindo bastante por lá, e me parece o próprio Esquivel. Depois de uma jogada, na verdade era o camisa de número 8, Vitor Bueno, com uma pancada um pouco mais forte do Bidu. Volta pro Atlético, setor de defesa, Ulisses. Não, o árbitro mandou seguir, vai dar bola ao chão pro Timão. Ele volta. Boa, Ulisses, que olho de águia, hein, bebedo? Tá parado o jogo, aprendi com você, Ronaldão. A bola volta no toque, ele para tentar descer o Romero. Ele prende para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de ponta. A bola foi junta para Renato Augusto. Deu tapa, Romero na bola. Ele abre o compasso, são 3 na sua marcação. Solta Romero. Ele solta a jogada para Bidu de primeira volta. É pro toque de bola curto. Recolhe o time do Corinthians, sai jogando com Bidu já prende no toque de bola. Renato pede. A abertura vem pelo setor de esquerda para Bidu. Ele abre o compasso, Yuri Alberto entrou. Passa mal, Bidu. Ele volta no toque de bola para recuperar para o time do Corinthians. Tenta ser jogador no seu campo de defesa, abre lá atrás para Cássio. Cássio domina para o Timão, para ser jogador no campo de defesa. Abre a jogada, deu toque de bola para Brasil. Gil vem buscar a jogada com Juliano. Juliano domina para o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque. Juliano, ele prende a jogada, Coutinho para o toque de bola. Recolheu Renato Augusto, depois recebeu o lance. Abre no comando de ataque. Renato Augusto vai para a finta, vai para o drible, soltou da esquerda. Boa bola para Romero. Abriu o compasso, cruzou, levantou na boca do gol. Subiu a zaga do Atlético, tira. A bola volta para Fagner. Matou no peito, bateu pro gol em cima da marcação. A bola volta. Explode na marcação, bola volta com o time do Corinthians, está jogando Moscardo prende o lance na esquerda para Bidu domina para o time do Corinthians, deu para Romero pela ponta esquerda, campo de ataque, ele domina a balança, abriu o compasso, tenta o cruzamento, levantou nas mãos do Bento, no alto, o goleiro do Atlético sai para fazer a defesa. E mais uma jogada do Corinthians pelo lado esquerdo de campo, o Romero em 2 cruzamentos, erra os 2, fácil pro Bento. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, tudo em português para você. Novo site Estrela Bet, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com. A para volta do toque de bola, recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, o time do Atlético tenta descer na ponta, abertura Esquivel, ele vem para a finta, tenta o toque de bola, Esquivel, ele domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o toque de bola, voltou para Fernandinho domina para o time do Atlético, tenta descer, abriu para Canóbio, Canóbio prende pelo setor de esquerda, voltou para Fernandinho, pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, vai para dar combate, Maicon, lançamento à frente, vem no toque do peito, domina o time do Atlético, tenta descer pelo setor de direita, a abertura foi feita à frente, Coelho domina, vai para a finta, tenta o toque de bola curto, voltou pela direita, abre a jogada contigo na intermediária, domina com Vitor Bueno, ele prende o lance aqui atrás do campo de defesa com Kaká, ele já sai jogando no campo de ataque, Eric pede a jogada no meio, a abertura vem pelo setor de esquerda, Esquivel tenta o levantamento, o lançamento vem do setor intermediário, chega na marcação, aperta, tenta o toque de bola, Coutinho, Moscardo, toca errado, a abertura vem na direita, vem Atlético, lindo lance, Bidu na marcação, cruzamento para trás, vai sair o gol, afasta dali, Maicon! A bola volta no toque de bola de Romero, tentou sempre o jogo, o árbitro para. Não.
Aí eu tô te entendendo, Ronaldo. Você tá me entendendo, velho? Desculpa o meu lado torcedor, né? Na direita. Porque já rolou o jogo, velho. Lado, o jogador. Pablo. Tava caído. Pra mim, o Vode esperou o gol, velho. Ele mandou seguir. Então, ele esperou o Aí gol. o Corinthians rouba. Deixa eu explicar pro ouvinte, Ronaldão. Me ajuda, me ajuda. Ó. Olha só, ó. O Atlético estava lá na esquerda, o jogador do Atlético caiu, a bola sobrou aqui na direita pro Atlético, o jogador estava caído, né, que era o Pablo, ele mandou dar sequência no jogo, deu sequência no jogo. O Corinthians rouba a bola para armar uma jogada, ele para o jogo pro Pablo ser atendido. Eu falei isso aí em curtas palavras, viu? Falei, não é possível isso aí, velho. Se ele não parou o jogo quando o jogador estava caído, o Atlético tinha posse de bola, ele não tem que parar quando o Corinthians rouba a bola e tenta armar o contra-golpe, né, Pretzel? Ele para a hora que o cara cai e pronto, correto? Não, ele para o jogo para ver se o jogador merece atendimento ou não. E isso é algo que está acontecendo já. Os árbitros, eles param o jogo para não permitir esse tipo de coisa, porque ele não é médico, apenas isso. Sim, mas não pode parar. A hora que um time tem a bola e o outro tem a bola, ele não para, né? Quer dizer que pro time dele, ele não para e chega, aí terminou a jogada, ele pode parar isso? Não, ele para de acordo com a gravidade que ele entendeu que houve. Não, que gravidade? Ele não é médico. Você acabou de falar que ele não é médico. Ele não é médico pra não então deixar o cara ser atendido. Seguir o jogo, deixa seguir o jogo, velho. Então tá bom, a tua regra tá certa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Mano vai insistir ainda com o Yuri Alberto até quando, gente? Você acha que é a única saída que o Corinthians tem para gol, Pretzel, Ronaldo? Olha, ele olha para o banco, tem o Pedro e o Felipe Augusto. O Pedro não é de área, né? O Felipe Augusto é mais de área. E ele andou apostando no menino, né? Vamos ver. A bola volta do toque, ele para tentar Canóbio, bater por gol, trava Fagner dentro da grande área, a bola volta para Canóbio, domina para Fernandinho, abre a jogada pelo setor de esquerda, ele abre o compasso, tenta o passe, ele bola vem para tirar a zaga do Corinthians, ganha o lance, Yuri Alberto ganhou bem agora, soltou para Renato Augusto, que abre da esquerda para Romero, ele não tem velocidade, vem para o toque de bola, Romero, domina do comando de ataque, já passou no meio de campo, Renato Augusto abriu no comando, Romero fica no chão, o Voaden manda seguir, a bola volta pelo setor de direita do campo de ataque, tentou com erro, ele ganha o lance, ele vai parar, vamos ver se ele vai parar. Para o jogo. Então, é isso que eu reclamo. Recolhe o Atlético para sair jogando. É isso que eu reclamo. Mandou o Romero levantar e jogar de longe. O cara tem que levantar machucado. Agora o outro não precisa levantar machucado, porque é o esquema que tem, é porque é tudo na FIFA, porque é 15º, é porque é a regra. Não, aqui a gente vê o seguinte, o juiz chega aqui e apita o que quer. Aqui, em qualquer lugar. Ou seja, quer para um é para o outro? Foi lance normal? Não foi para o outro agora. Foi lance agora. Normal, o Romero levantou, ele entendeu que o Romero não tinha tido o problema que o jogador do Atlético teve. Eu não vou ficar debatendo, você é mais inteligente que isso aí, velho. Ronaldo. Para com isso aí, velho. Para. Você é mais inteligente que isso aí. Não é possível que você não tá vendo, que tá todo mundo vendo. É bola do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Vem pra cima da marcação! Thiago Heleno! Time do Corinthians pede a cotovelada do Thiago Heleno. O árbitro manda seguir. O Yuri Alberto também fez uma cena, hein? Que eu vou dizer um negócio pra você, viu? Que coisa, cara. E até, né? Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. Pois não. Theo Lissa, sobre a sua pergunta, sobre o Yuri Alberto já completo. E vem o Yuri Alberto, solta a jogada, abriu bola para Renato Augusto, vai fazer o gol, Yuri Alberto, tira o zagueiro dele, e fica caindo o Thiago Heleno, o Atlético tem posse de bola, o árbitro viu, domina o time do Atlético, tenta descer pela direita, lançamento foi feito às costas do Fagner, Canóbio domina, tentou o toque de bola, o árbitro falou que foi do peito, Fagner pediu o toque de mão, abertura frente no campo de ataque, Canóbio girou, Fagner vem para sua marcação, tentou tocar a bola, Canóbio faz a finta, Gil tira a bola, volta com o Atlético que insiste a jogar pelo setor de esquerda com o Canóbio, ele abre o compasso, tentou bater pro gol, longe do gol, Canóbio bateu muito alto, a bola tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Eu perguntava para vocês, Thiago Heleno tá caindo no campo de jogo, eu perguntava para vocês, até quando o Mano só tem essa opção, o Yuri Alberto no time não tem outro para pôr? Ronaldo e Pretzel. Eu acho que o Felipe Augusto seria uma boa opção. Agora, o que está faltando para o Yuri, tu também já falou sobre isso, né, Ulisses? É ele ter a confiança de fazer um gol. Fazer um gol importante, um gol que dê a vitória, que seja um gol consagrador para ele. Está faltando para ele recuperar a confiança. Agora,
na característica do Yuri, talvez o Felipe Augusto, mais força, mais presença de área, para bater contra o Thiago Heleno e contra o Esquivel e o Kaká também. Acho que seria a melhor opção. E aí, pra você, Ronaldo? Pra mim, o esquema tático das duas equipes é monstruosa, velho. Eles têm pouco espaço. Alguém tem... Olha que defesa do Cássio. E vem pro jogo, domina o time do Atlético. Bola pra Vitor Bueno, girou, bateu. Cássio! No canto direito se esticou todo, mandou a bola pra linha de fundo. Quase o Atlético chega aí. Cássio de novo. Que coisa, Romero. Depois uma jogada tramada pelo lado esquerdo de campo. Vitor Bueno bate e Cássio, salvador da pátria, vem Zapelli pra cobrança no escanteio. Valeu, Ramiro. Romero vibra. Lançamento à frente do toque de bola. Thiago Heleno tentou subir, afasta a zaga do Corinthians. A bola volta com o Bidu. Ele tentou lançar então no meio pra ninguém. Bidu. De cara. Tinham 2 jogadores do Corinthians partindo contra o Fernandinho. Sabe o que o Bidu fez? Ele deu um bico pra frente de qualquer jeito. Ele poderia ter passado a bola, hein Ramiro? E aí o detalhe, a zaga do Atlético Paranaense está fazendo o que quer com o ataque do Corinthians. A bola volta do toque de bola, tenta descer. Mas também o ataque do Corinthians tem o Yuri Alberto, pô. Qualquer um faz o que quer. Verdade. Desculpa. O cara tá num péssimo momento da carreira dele. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. E eu torço aqui, cara. Sério mesmo. Porque o Yuri Alberto é bom jogador. Ele tá num péssimo momento. Olha só. Erra feio o time do Atlético. A bola para Yuri Alberto. Faz o break. Rolou, soltou para Juliano. Abriu o compasso. Mas o que é isso, Juliano? De frente para a grande área na intermediária, poderia tentar uma jogada, encheu o pé, mas mandou longe demais o gol. Ela foi à esquerda do gol, mas longe à esquerda do goleiro em tiro de meta para a equipe do Atlético bater. E era um lance de igualdade, né? Porque o Juliano poderia dar o passe pelo lado esquerdo ou direito, chute errado, 0-0, Ulisses. Na CB Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e melhor nota dependendo do mercado. Abra sua conta, cmcapital.com.br/bandeirantes. Estava dizendo o seguinte, e poxa, cara, o jogador de futebol não tá bem. O Yuri Alberto pode até fazer o gol da vitória hoje. Pretzel falou em fazer um gol importante da vitória, mas ô Pretzel, nós estamos na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve Paulista, Libertadores, Sul-Americana. Cara, e aí? E aí é que o treinador não tira, ele não tira para o cara não piorar ainda mais, eu acho, na questão de confiança. E ele olha para o elenco também. Você perguntou agora, eu falei do Felipe Augusto, que perto do Yuri Alberto é inferior. Então até na questão de elenco, se tirar o Yuri Alberto, até não tem muito quem botar, também tem isso. Mas que a fase dele, o ano dele foi terrível, isso é inegável. Mas eu volto a bater aqui hoje, nessa tecla, é o seguinte, o jogo está bem estudado aqui das duas equipes. Posicionamento, o Bento pegando uma bola ali, aí saindo o Yuri para fazer o posicionamento. Agora, é difícil esse jogo, velho. Eu não vi o Corinthians aqui na arena tendo essa dificuldade até aqui, porque só o juiz que veio aqui operou o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, vem Bidu. Boa, Bidu. Ele ganha o lance e tenta descer para o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Campo de ataque, toma falta lá atrás. E vai pintar o primeiro cartão amarelo no jogo para o Vitor Bueno. Você vê o tanto que está encaixado aqui, Ulisses. O primeiro cartão amarelo do jogo, né? Espero, né? Tá amarelado, Ulisses, depois de empurrar o Matheus Bidu, de segurar a jogada. O Bidu até teve a vantagem, mas depois mais uma falta em cima do lateral. Cartão amarelo para Vitor Bueno. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul. É Nakata, Brasil. Bola para Romero, que domina pelo setor de direita, no campo esquerdo, campo de ataque, ele vai para fintar, abre o compasso, deu para Renato Augusto domina, tem Bidu, domina Renato Augusto, faz o giro, tenta o toque de bola, só toca o time de primeira toca, recolhe Maicon, abriu pro toque de bola, Maicon dominou de frente pro gol, vai fazer o gol, bateu, Bento faz a defesa do meio, a pancada do Maicon, Bento sai jogando errado, goleiro adiantado, Juliano dominou, vai para dentro da grande área, recolheu pro Corinthians, passa a bola muito bem pro toque de bola curto da intermediária do Kaká. Ele passou a bola, o Juliano, pro zagueiro do time do Atlético. Que
Que momento, Corinthians. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E domina Pablo, vai pro toque de bola, domina pelo setor de esquerda, cá para ataque. Recolhe novamente pro time do Atlético, tenta o toque de bola. Já dominou o Vitor Bueno, tentou bater pro gol, vai embora a bola. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Cássio dá uma bronca geral aí. Cássio paga geral da defesa porque está bastante revoltado o atleta. Daqui a pouco, Matias Rojas e o Wesley vão entrar no Corinthians. Não, Matias não. Esse jogo tá encaixado. Ô, Précio, me ajuda aí. Esse jogo tá encaixado. É só procurar uma forma de chegar essa bola até o Yuri Alberto, até o... Olha lá o Wesley. Olha lá. Pode colocar o Wesley, mas Matias não, hein, velho. Se caísse a bola no pé do Rojas aqui, caiu pro Juliano no primeiro tempo, o Rojas faria o gol. Ah, você tá de brincadeira não, comigo, faria, velho. Que ele bate a bem minha na bola. mãe faria o gol. Não, ele bate Ela bem tem na bola. 84 anos, velho. Para. E tenta o toque de bola, Romero tá parado, o jogo tá marcado. Toque, o que ele deu? E causa... Deu toque do Romero pra fora, eu não entendi. Ele apontou pro chão, pensei que ele tivesse marcado falta. Ele aponta pro pé, entendendo que o Romero... Que a bola bateu no pé do Romero. Isso, pé do Romero. Lateral pro Atlético Paranaense. Boa, gordinho, boa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, parado o jogo lateral pro Atlético bater. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. 99, vem Vitor, ganha o lance, tenta o toque de bola, Romero chegando perto, o lance, a bola sai para a linha de lado. Lateral pro Atlético bater. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu. Mexe o Corinthians. Mexe o Corinthians. Sai o 44, Gabriel Moscardo, e entra o 10, Matias Rojas. Rojas entra com a 10 no lugar do 44, Moscardo. Outra alteração. Deixa o gramado com a 11, Romero. Romero sai com a 11 no Corinthians e entra o 36, Wesley. Wesley com a 36, duas mudanças do timão. E aí? E aí, quantas vezes o Matias colocou o Wesley pra jogar? Quantas vezes o Matias colocou aquela bola redonda pra ele, dentro do gol pra ele finalizar? Pretzel, me ajuda aí. Quantas vezes o Matias colocou o time pra jogar? O Mano agora. A bola volta com o time do Corinthians, domina pela direita do campo de ataque. Boa bola, Renato Augusto. Perdeu o lance que o Fagner meteu pra ele. A bola volta, Maicon tenta apertar para o time do Corinthians, não consegue. Vem pro toque de Parajá, domina do campo de ataque, aperta o time do Atlético, tentando descer. Vem para a marcação, Gil. Ele tenta ganhar o lance, bola volta para Fernandinho que sai jogando. Pois não, Pretzel. Olha, o Rojas está entrando agora lá pelo lado direito, hein? Vamos ver para ele pegar enviesado para bater com a perna esquerda, com o pé trocado. Ele sempre entrou lá, Pretzel. Sim. Aí entra o Maicon como primeiro homem no meio e Juliano e Renato Augusto. O Mano abriu o meio de campo para tentar ganhar o jogo. Acho que é uma ideia interessante. Uma ideia interessante. O Atlético, ele sempre fez isso aí. O Atlético se abriu totalmente, errou duas saídas de bola e o Corinthians não aproveitou. Ô, Ulisses, desculpa, velho. Agora, o Matias sempre entrou para fazer o pessoal jogar. Ele toca para cima, ele toca pro lado, ele devolve pro zagueiro, ele devolve pro Gil, ele devolve pro próprio Fagner que tá do lado dele. Qual é a diferença? O que mudou? Chegou. O que mudou, Ulisses? O que mudou, Ulisses? Fala, velho! Ele tá doidão, hein? Ah, não é possível, velho. Não é possível colocar um cara pra fazer o ataque fluir. Porque aqui tá difícil. Esse jogo foi o único jogo difícil aqui na arena que o Corinthians enfrentou. Porque é um time que marca bem, um time que diminui espaço, que marca todo mundo. Se você errar, você vai se lascar aqui. E vamos ver o que o Mano fez. Eu não gostei dessa mudança, porque você tira um cara que pode criar e um outro que tem velocidade. E o próprio Matias, ele não consegue fazer isso. Não consegue fazer o time jogar. E alguém tem que entrar para fazer o time jogar. E o Pretzel tá enrolando. Pretzel. Amarelo. Olha lá, amarelo. Pro Coelho, jogador que deu um carrinho por trás em cima do Wesley. Sendo atendido nesse momento, o Wesley que recém entrou na partida. Cartão amarelo pro Coelho, segundo no jogo. E aí, Tia? E aí que eu continuo com a minha opinião. Acho que o Mano abriu o time para tentar ganhar o jogo. O Atlético geralmente tem cansado no segundo tempo. Contra o São Paulo aconteceu isso também. Melhorou com as mudanças que o Wesley Carvalho fez. Até agora ele não mexeu no time, talvez ele mexa. O Corinthians tem a oportunidade de apertar mais a saída de bola do Atlético. O Atlético deu duas entregadas e o Corinthians não aproveitou. Uma com o Bento e outra com o Kaká. E o Corinthians entregou a bola no pé dos defensores novamente. Vamos ver se dá certo, se as mudanças darão certo.
Mais tarde tem Botafogo, Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betting e Gustavo Soler. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entra em Campos Fortaços na hora de construir ou reformar. Vá de CSN Cimento. Os fortaços que constroem o Brasil. Pois não, Miliose. Tem gol no Mané Garrincha. O Flamengo abre o placar contra o Santos. Pedro faz aos 22 da primeira etapa. Flamengo 1, Santos 0. E vem pro jogo, Bidu, ganha o lance, boa bola, Yuri Alberto pediu, lançou pra boca do gol, Thiago Heleno tirou, Yuri Alberto brigou, cabeceou, goleiro Bento falha, a bola vai entrando, entrou! Pela esquerda, Bidu pode dar mais de meio gol pro Bidu, porque o Bidu acreditou, porque o Bidu ganhou, porque o Bidu cruzou, o Thiago Heleno foi tirar, a bola bateu no pé dele, subiu, o Yuri Alberto com o Kaká disputou de cabeça e de cabeça ele meteu no fundo da rede, o goleiro Bento saiu, chegou a pegar a bola, ele pega, ela vai escapulindo entre os seus dedos e lentamente vai morrendo no fundo da rede. Yuri Alberto, numa falha terrível do goleiro do Atlético, num frangaço do goleiro do Atlético. Agora Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, com emoção maior do futebol e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida corintiana, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Aí, Yuri Alberto, se não dá de um jeito, vai do outro, se não dá de um jeito, vai pro outro. O Corinthians abre o placar do jogo na Neoquímica, no detalhe do gol é todo o seu design, Ramiro. Um gol que sai da maneira que você e o Pretzel já estavam pontuando na primeira etapa. No erro do adversário, no vacilo e pressão da zaga da equipe do Atlético Paranaense. Rouba a bola pelo lado esquerdo de campo, Matheus Bidu. Viu o Yuri Alberto livre. É bem verdade que o cruzamento sai errado, mas no rebote, mais errado ainda é a defesa do Bento, que entrega um piruzaço pro Corinthians. 1-0 na Neoquímica Arena e Yuri Alberto foi comemorar com a torcida, leva cartão amarelo. E aí, Ronaldo Pretzel dizia que torce pra ele fazer gol, aquela coisa toda, mas o Bento, hein? Foi a mãe do ano nesse momento e vem Timão do meio do campo, ataca para frente, luta pelo setor de esquerda, lançamento à frente, Yuri Alberto se ganhar na velocidade, é boa, chegou o Kaká, vem para tirar, Bento tira o perigo dali. Pretzel, Ronaldo, que mãe foi o Bento, a mãe do ano, goleiro do Atlético. De vez em quando o jogador está em uma fase, precisa também de uma ajuda, né? Foi o que o Bento fez com o Yuri Alberto agora. Bola na mão dele, ele perde o tempo, a bola passa no meio das suas mãos e morre no fundo da rede. Um frangaço do Bento, o Yuri Alberto tirando aquela nhaca um pouco, contando com a ajuda do goleiro, mas vale. 1-0 Corinthians. E aí, Ronaldo? Eu chamei a atenção aqui do posicionamento das duas equipes. É um negócio para se estudar, né? A gente, até aqui, nesse exato momento, as duas equipes brigando, mas... saiu. Deixa eu só explicar. Aqui na arena do Corinthians, muitas equipes chegaram aqui brigando com 2 linhas, 3 linhas e mudando o posicionamento. Hoje aqui eu vejo as duas equipes brigando de igual para igual. E o Pretzel até chamou a atenção de que do posicionamento do ataque, de você posicionar quando você perde a bola. E hoje eu vejo essas duas equipes diferentes, porque o Corinthians fez o primeiro gol, mas ao mesmo tempo tem o mesmo posicionamento. Agora o Corinthians sempre sofreu para fazer o gol, para sair para o ataque, para diminuir, ou muitas vezes foi na pressão da torcida. Hoje eu vejo o esquema tático. E eu chamei a atenção do Pretzel, porque o Pretzel gosta disso aí, do ataque, de posicionamento, aquele 4-3, 4-2, 3-2. Agora mudou o treinador também do Atlético. Agora, eu nunca vi o Corinthians tão bem posicionado, nem contra o Santos aqui, essa que é a verdade. Mexeu o Atlético. Mexe o Atlético, deixa o gramado 26, Eric, e entra o 80, Alex Santana. Alex Santana entra com a 80 no lugar do 26, Eric. Também deixou o gramado o 8, Vitor Bueno, que estava amarelado, sai com a 8, Vitor Bueno, e entra o 11, William Bigode.
no time do Atlético, vestindo a camisa 11. E vem pro jogo, William Bigode tentou cruzamento, Veríssimo, vem pra tirada de canela da bola, mete pra linha de fundo, em escanteio pro time do Atlético bater. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com, www.estrelabet.com. Para o jogo, escanteio direita, campo de ataque, mais tarde tem Botafogo, tem Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betti e Soler, se posiciona pra cobrança, escanteio pro time do Atlético bater, você ligado no microfone Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil, sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta no toque de bola, tem escanteio do Atlético para bater, você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a torcida joga outra bola no gramado, retarda a cobrança de escanteio para o time do Atlético cobrar, se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do Atlético bater, você ligado no microfone Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, afasta a zaga do Corinthians, vem pro toque de bola, tenta tirar o time corintiano, Gil afasta, tira, a bola sobe, Gil sobe de cabeça, corta, tira, tentou tocar a bola, deixou passar inteligentemente Bidu, para a bola não chegar na grande área, recolhe o Atlético para ser jogando novamente no campo de ataque. Sil renova a sua energia, a cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro, a bola já volta pela direita do campo de ataque, tenta descer o Atlético, não consegue, aperta o Corinthians, o seu campo de defesa, o tenta atacado, escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, abastecer sua casa, um comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida, tá no Tenda Brasil, a bola volta para Canóbio, domina para o time do Atlético, dá o tapa na bola, levou pro amigo, bateu pro gol, Cássio pegou, largou, bateu, roupa, afasta a zaga corintiana, mas o árbitro para e o Bandeira também, marcando impedimento, tá parado o jogo, Alex Santana estava à frente, é isso? Isso, ele mesmo, pelo lado direito de campo, depois do chute do Canóbio, o Cássio até deu uma atrapalhada ali na defesa, mas já não valia mais nada, bola pro Timão no campo de defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Aí você vê o que acontece, como é que é diferente a arbitragem, né? A arbitragem tem uma regra, são 16 a serem seguidas. 17. E tem uma que é interpretativa, né? Inclusive ela diz isso na própria regra. Outros times, quando vêm para a Arena Corinthians, aí eu concordo com o Ronaldo, fazem a cena que obrigado. quiser. Obrigado. Muito Porque obrigado, viu? O cara fica no meio de campo, goleiro não bate tiro de meta. Obrigado. É uma confusão danada. Faz o que quer. Agora tá sentindo câimbras o Bidu, o árbitro vai lá em cima dele. Na pressão pro Bidu. É o normal, levantar. Não é o normal? É o normal. Então, desculpa. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Eles não sabem padronizar a arbitragem, Pretzel. Ah, cara, é o critério que o Guarda tá usando aí. Eu sinceramente. Pretzel, para, Pretzel. Para, Pretzel. O Lício tá certo. Ué, e alguém tá dizendo que ele tá errado? Mas é um negócio impressionante. Tá louco, cara. Cada um interpreta a regra de um jeito. E o Bidu caiu, hein? Caetano. Ou não... Caetano foi chamado. Bidu parece que não vai conseguir continuar, viu, Ulisses? Então, pra você ver que não é ser. O cara tá sentindo, ele cai de novo. E agora o Voaden vai dar bronca aqui no médico do Corinthians, na maca? Todo mundo, no presidente, no médico, na torcida. Costuma ser assim. Agora, o que me irrita é que o padrão, que todo mundo fala que tem que ter um padrão, que tem que ter a regra, você tem que obedecer a regra. O Petros falou agora, obedecer a regra. Não acontece. Agora o cara saiu, era machucado, não adiantou a pressão do Tá machucado. Acabou. E aí, quem entrou? 14, Caetano. Saiu 21, Matheus Bidu realmente com dores. Problema ali do atleta corintiano. E entra o 14, Caetano. E quem vai ser o lateral esquerdo do Corinthians? Caetano. Ele já foi mesmo. Lateral esquerdo até na oportunidade na base. Foi cogitado para ser lateral começando hoje, mas depois o Bidu foi a opção. A bola volta para Canóbio, domina pelo setor de esquerda, desce o time do Atlético, a bola foi chute, entrada na grande área, batida, gol, desvia na marcação do Fagner, vai para a linha de fundo, escanteio Atlético pela direita. E mais uma oportunidade, agora no campo de ataque foi desviada, já chega para a cobrança da bola por Lauzapelli, bola
bola para a equipe do Atlético Paranaense. Mais tarde para você, 1-0 para o time do Corinthians. Mais 0 para você. Mais tarde tem Botafogo, tem Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betti e o Soler. Mais tarde aqui 1-0 Corinthians do Atlético. Levantamento na grande área. Afasta a zaga corintiana. Alô, Lilian, um beijão para você. Uma das mulheres mais fortes e influentes do futebol brasileiro. Grande Lilian, beijão para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do Atlético. Bater pelo setor de direito. 1-0 para o time corintiano. Vem pro toque de bola perto. O time do Atlético tenta descer. Vem para afastar o time do Corinthians. A bola bate no jogador do Atlético. Sai, bate na bandeira lateral para o Corinthians. Bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians. Bater pelo setor de esquerda no campo de retaguarda. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semicapital e invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. E você pode ouvir a Rádio Bandeirantes nessa multiplataforma da Bandeirantes em AM 840 FM 90.9 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e também agora na faixa estendida do FM 86.3. E vem para o jogo o time do Corinthians, lançamento, vem para o toque de bola de Wesley, domina para o setor de direito do campo de ataque, vai para a finta, deu para Yuri Alberto, Renato Augusto passou, tomou a falta, o árbitro mandou seguir, a bola volta, mas o Yuri Alberto não passa, ele tentou a jogada individual, é na falta do toque de bola contigo no setor intermediário, Yuri Alberto aperta, Renato Augusto vem, toca na bola na volta com o time do Corinthians, que sai jogando do esquerdo do campo de defesa, motorista parceiro na 99, você conta com o pacote de ganhos exclusivo, 99, a bola volta para o Yuri Alberto, tanto o toque de bola voltou para Wesley, ele vem para a finta, puxado pelo braço, tá derrubado, tá parado o jogo, tá marcada a falta para o Corinthians bater da meia esquerda, o tempo não para, Bandeirantes marca. 29:40 de bola rolando, 29:40, segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Neoquímica Arena, Corinthians tem o Yuri Alberto, Atlético Paranaense 0 na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, Miliose. Tem gol no Mané Garrincha e é gol do Santos, o Santos empata contra o Flamengo, o Nonato num golaço de fora da área, deixa tudo igual, 1-1 no Beira-Rio, o Inter também está empatando com o América, Marlon fez para o Coelho, 1-1 no placar. Bandeirantes! Mexe o Atlético. Deixa o gramado 10, Zapelli. Falta, Corinthians na esquerda, vem Rojas pra bola. Na segunda trave, Gil! Chegou tarde! Bola perfeito, Gil chegou tarde na bola, tiro de meta pro Atlético, pois não. E o levantamento na segunda trave, Gil não completa. Deixa o gramado 10, argentino Zapelli. E entra o 54, Chiquete. Chiquete entra com a 54 no lugar do 10, Bruno Zapelli. Chiquete vem pro jogo, é para do campo de defesa para você ligado no microfone Bandeirantes. Esse placar do Santos com o Flamengo 1-1 é bom pro Palmeiras que joga já com o Botafogo, hein? Porque o Flamengo, se o Palmeiras ganhar do Botafogo, ele distancia bem do Flamengo. Rogério Assis, Mauro Betti, Gustavo Soler vem para transmitir o jogo na Bandeirantes. E aí? E vem pro jogo, lançamento à frente do campo de ataque para o Roberto, goleiro Bento saiu no toque de bola do Rojas, vem para tirar de qualquer maneira. Alteração no Atlético, Pretzel. 18 anos o Chiquete, jogador que é do meio para frente. Agora o Wesley Carvalho abriu todo o time. O Atlético vai para cima e vai dar o contra-ataque pro Corinthians. Tá tudo pronto pro Corinthians fazer o segundo. É só ter calma para encaixar uma bola. E vem para o jogo, o time do Corinthians tenta bater à frente, o time corintiano com Rojas não consegue, ela volta com o Atlético que está jogando com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, repito, 31 jogados, continua Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, na Bandeirantes é com você, Bruno Miliose. Ulisses, mais jogos rolando, o Grêmio está vencendo Curitiba, placar de 1-0, e temos também o Santos empatando contra o Flamengo, 1-1 no Mané Garrincha. A bola volta com o time do Atlético, tenta o domínio de bola pelo setor intermediário, 1-0 para o time do Corinthians, abertura para Fernandinho. Fernandinho domina, daqui a pouco tem Botafogo, Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betti em Sonar. Daqui a pouco o Soler vem para você. Daqui a pouco esse jogão de bola tem Botafogo, tem Palmeiras para você. A bola volta no campo de ataque, Yuri Alberto solta a jogada, abriu para Renato Augusto, deu para o Yuri Alberto em velocidade. Correu, demorou muito para correr na velocidade. Vai para o toque de bola, são 3 para marcar. O Yuri Alberto, se não soltar, vai perder. Ele vem para finta. Toma falta ou não? O
bandeira mandou ele levantar e jogar, ele ficou pedindo falta aí. E uma confusão entre o próprio Iroberto e o Bandeira, que olha pra ele e disse, ó, não foi nada. 3 atletas em cima do atacante, ele erra o passe e sai jogando o Atlético Paranaense. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. Na Bandeirantes, quem fala é Pretzel e Ronaldo. 33 minutos de bola rolando, nós estamos. 33 de bola rolando, etapa para você conferir, final de jogo. Continua 1-0 para o time do Corinthians diante da equipe do Atlético Paranaense. Na Bandeirantes, Design, Ronaldo, Design, Pretzel. Esse resultado do Corinthians saiu a 40 pontos com 9 vitórias. Está entrando na zona da Sul-Americana e ultrapassa o São Paulo e encosta no Cuiabá. Vitória fundamental. O Mano agora poderia dar uma fechada. Não teria problema nenhum em dar uma fechadinha. Ronaldo. Alô, Rana. A bola volta no toque de bola. Já domina pelo setor de direita. Tenta Fernandinho. Levantamento vem para tirar Fagner. Ele cabeça afasta o perigo. Volta para Rojas. Rojas para Fagner. Fagner prende pelo setor de direita do campo de ataque. Solta a jogada para Yuri Alberto. Ele domina para o time do Corinthians. Tenta a finta. Vem para tirar Thiago Heleno. Afasta o perigo dali. Domina no campo de defesa para ser jogando o recorde. Thiago Heleno. É lateral para o time do Corinthians. Bater pelo setor de direita do campo de ataque. Você ligado no futebol Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras. Entra em seus fortaços na hora de construir ou reformar. Fate CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil. Wesley domina, escapou do primeiro, vai para a grande área, ergueu a cabeça, bateu direto pro gol, para fora, linha de fundo, mas ele foi inteligente. Ele tentou buscar a bochecha da rede no bico da pequena área do lado esquerdo, bateu longe do gol. Que chance, perde o timão aí, Ramiro. E driblou a marcação, tomou o café da manhã, almoçou, jantou em cima do coelho. Wesley bate para fora e quase marca pro Corinthians, Ulisses. É futebol da Bandeirantes. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entre seus fortaços na hora de construir ou reformar. Vale CSN Cimento, CSN Cimento. Os fortaços que constroem o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você. Corinthians tem 1, Yuri Alberto 0 pro Atlético Paranaense. Na Bandeirantes, quem fala é você. Diz aí, Meliose. 40 minutos jogados no Mané Garrincha. Flamengo e Santos seguem empatando 1-1. Pedro fez pro Flamengo e Nonato empatou pro Peixe. E vem para o toque de bola, perde o lance. Yuri Alberto tinha uma bola dominada, vem para tirar dali, dá um pico na bola, corta de qualquer maneira Juliano. A bola volta para Thiago Heleno, que cabeceia, volta no toque de bola, foi empurrado Rojas, bola volta para Yuri Alberto, ele faz o giro em cima da marcação, o árbitro manda ele dominar, recorde no campo de defesa, Fernandinho para sair jogando. O Yuri Alberto fica tentando cavar esse tipo de falta e vai complicando a arbitragem, né, Preto? É desnecessário. Não foi nada de novo, nada, ele cai muito. Ele talvez fisicamente ele tivesse que encorpar mais, que ele tem velocidade, mas na hora da dividida ele cai muito, ele pretesta muita falta. O jogo tá aberto ainda, não teria problema nenhum do Mano tirar o Renato Augusto. O Renato tá exausto em campo, tá andando. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para tirar, Caetano põe para fora, lateral para o Atlético bater. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com.br. A bola volta com o time do Atlético, tenta descer, levantamento à frente, vem para a tabela de aperto, bola batida, gol, vai embora à direita, vai para a linha de fundo, Alex Santana encheu o pé, é na passa à direita do gol, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Ronaldo Giovanelli, 36 jogados e o jogo, Ronaldo. Eu ouvi vocês aí, agora é o seguinte, esse esquema tático do Mano e também do próprio time do Atlético Paranaense, você não pode errar, irmão, no passe, no toque, naquela evolução. Agora, com a mudança, o próprio time do Mano recua um pouco e vai agora jogar no contra-ataque. Eu diria o seguinte, vai ter emoção até o final. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o sonsaço, Bandeirantes, torcedor do Brasil. A bola volta, campo de defesa, vem Gil de cabeça, ele vem para tirar, afasta o perigo. O Atlético tanto domina, aperta, o time do Corinthians vem para dar o combate, vem para o toque de bola. O Wesley toca na bola e põe para fora. Tá parado
do jogo. Tá marcado lateral pro Atlético bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral pro time do Atlético bater pelo setor de direita. Se posiciona bem para a cobrança, bem para o levantamento à frente. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians, gol marcado pelo Yuri Alberto numa falha, num frangaço do goleiro Bento. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A balacha volta do toque para tempo, toque para Coutinho no setor intermediário. Aperta na marcação, tentou descer o time do Corinthians. Está parado o jogo. Está marcada a falta para a equipe do Atlético bater. Do Yuri Alberto no terreno. Isso, ele empurra as costas do zagueiro da equipe do Atlético Paranaense. O bandeirinha que estava por lá, o Rodrigo Correia, estava em cima do lance. Volta pro Atlético. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A bola volta para Pablo, tenta o cruzamento, soltou para Canóbio na boca do gol. E o toque na mão do gol, jogador do Atlético. O árbitro mandou seguir, seria falta para o Corinthians. Domínio do campo de ataque, o Canóbio chegou a pedir pênalti e bateu na mão do companheiro dele. Domina o Atlético, cruzamento na área, subiu de cabeça, o William põe para fora. Tiro de meta para o Corinthians bater. E a impressão que deu que de fato ela acaba encostando nas mãos do atleta do Atlético Paranaense. O árbitro não marca nada. Daqui a pouco mexe a equipe do Paraná e também o Corinthians. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tá parado o jogo, mexeu o Atlético. Mexe o Atlético, deixa o gramado Coelho com a 28. Coelho com a 28, entra o 35 Rômulo. Rômulo entra com a 35 no lugar do 28, Coelho. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. É bola no campo de defesa para o Corinthians bater, tiro de meta, 1-0 para o time do Corinthians. Levanta o Yuri Alberto sobre cabeça, tenta ganhar o lance para a volta para Fagner. Fagner cabeceia à frente, tira dali. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na hora das compras da sua casa ou comércio. Com qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado, torcedor brasileiro. Tenda Atacado. A bola volta no toque de passagem, jogando o time do Atlético do campo de defesa para recolher do campo de retaguarda. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. A bola volta para a meia direita, vai mexer o Corinthians em duas vezes. Domina o time do Atlético, a bola foi solta à frente. As costas, a zaga corintiana, batida na cara do gol. Passa na pequena área, ninguém chega. O Wesley ficou na bobeira. A bola volta com o Atlético, vem cruzamento na área. Juliano vem para rasgar dali e tirar de qualquer maneira. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição em economia para você. É CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. CM Capital. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. A bola foi solta de Wesley. Abriu para o Roberto, vai fazer o gol, bateu para fora! O Wesley deu a bola para ele, ele entrou às costas da zaga! Ele entrou às costas da zaga! Impressionante! O que o Voaden está tirando o Roberto do jogo? Que ele será substituído, aliás, ele caiu o Renato Augusto, 8, hein? Ele caiu no gramado e também vai ser substituído o atleta do Corinthians. Porque sai o 8, Renato Augusto, e entra o 29, Rony. Rony entra com a 29 no lugar do 8, Renato Augusto, e aí o Roberto desce o gramado com a 9. Ele está caído aqui bem em frente, bastante chateado, me parece, com o lance perdido. Desce o gramado 9, Yuri Alberto, e entra o 41, Felipe Augusto com a 41 no lugar do Yuri Alberto. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? O Mano pensa parecido com a gente, né, Ulisses? Então ele tira o Yuri Alberto exausto, mas perdeu o gol. Era para matar o jogo 2-0, um gol à feição, para bater em diagonal, ele bateu mal na bola. E entra o Felipe Augusto e a saída do Renato Augusto estava exausto. O Corinthians estava com um jogador a menos em movimentação, o Atlético encheu o time de atacantes e a entrada do Rony para fechar o meio. E eu avisei aqui também que o Corinthians estava bem posicionado, então o Mano faz isso. O Mano, eu não tenho como brigar com o sistema que está acontecendo aqui hoje. O Mano colocou o Corinthians para marcar bem o time do Atlético Paranaense, vence o jogo, mas a forma de marcar, a forma de jogar, o time é diferente do que foi contra o próprio Santos aqui, porque teve a mão do Daronco no finalzinho. Mas o time do Corinthians, ô Preto, me ajuda aí.
porque eu sou assim, coração, emoção, mas o Corinthians está numa forma diferente em campo, porque marca, sai para atacar, volta. O Cássio não teve tantas defesas, teve uma, duas, tal, mas é um time diferente. Tá diferente, acho que é um dos melhores jogos do Corinthians no ano, né, Pretzel? Bem compactado, né? E também contando, é claro, com os espaços que o Atlético está deixando. Poderia estar mais de 1-0, poderia. Escanteio, o Timão vem pela direita, Rojas partiu para a bola, bate a meia altura, Rojas, a bola volta com o time do Corinthians com Fagner. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos do Brasil e da Europa. Abra sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta para Cássio, tenta o levantamento, vem para o toque de bola, domina o time do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda, aperta a marcação, vem para a jogada, Veríssimo ganha lateral para o time do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, lateral para o time do Corinthians cobrar, para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por que hora, porque é Nakata, já tem Botafogo, já tem Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betting, Gustavo Soler, Palmeiras e Botafogo e Palmeiras no Rio, já para você, torcedor brasileiro. Público. Na hora de fazer a troca de fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pois não. 20, vem o Corinthians, aliás, perde a bola o Corinthians. 29.870 pessoas. 29.870 pessoas na Neoquímica Arena, segundo o Corinthians, por uma renda de R$1.701.000. E o detalhe, o Roberto acenou para a doutora Ana, que estava com dores no pubis. Eu vou dizer, o tal do Rony, ele deu 3 passes errados. É impressionante, cara. 3 passes errados ao mesmo tempo ele deu. Coisa de louco, hein, meu amigo? Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entre em seus fortaços na hora de construir ou reformar, meu amigo. Ah, sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Faz de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil. E vem Gil, ele tira para o time do Corinthians, põe para fora, lateral para o Atlético, bater pela direita do campo de ataque. Tá parado o jogo, lateral para o time do Atlético, bater pelo setor de direita. Houve toque de mão na área do Corinthians ou não? O árbitro tá pedindo para esperar, hein? Ele pede um pouco mais de paciência nessa cobrança. Na verdade... É o futebol da Bandeirantes, já tem Botafogo e Palmeiras, Rogério Assis, com Mauro Betting no futebol da Bandeirantes para você e Gustavo Soler. A bola volta no toque, de bola vem para a marcação, Wesley, ele aperta, tenta ganhar no lance, você tá ligado no futebol Bandeirantes, vem para o toque de bola o time do Atlético, já domina pelo setor de esquerda, lançamento na frente, afasta a zaga corintiana, 45, já vamos para os acréscimos, a abertura vem para Fernandinho domina para Canóbio domina pelo setor de direita do campo de ataque, na esquerda, campo de ataque, vai para a finta, volta a jogada curtinha, Rômulo pede, vai para o levantamento, placar do jogo, repito para você, placar continua de 1-0 para o time do Corinthians diante do Atlético Paranaense. A abertura foi feita pelo setor de direita, cruzamento bem na grande área, Veríssimo sobe de cabeça, quarta tira, vem para subir, afasta a zaga do time do Atlético Paranaense, vem para o toque de bola, não ganha novamente o Felipe Augusto, a bola volta no campo de ataque, lançamento na boca do gol, vai embora para a linha de fundo. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O Atlético coloca força total no campo de ataque, agora o Thiago Heleno estava na entrada na grande área, ele tenta cabecear do levantamento no Fernandinho, não consegue, mais 5 minutos, vamos a 50 na segunda etapa. E aí, Pretzel, e aí, Ronaldo, 1-0, Corinthians do Atlético Paranaense. Tu tem razão sobre o Rony, só que o Rony não tem que ser o cara do passe, ele tem que ser o cara na marcação, porque realmente ele tem uma dificuldade tremenda. O Corinthians está fechado agora para segurar esse 1-0, tá com um grande resultado, praticamente elimina a ameaça de rebaixamento com os resultados paralelos, tem que torcer para o Vasco e para o Goiás, mas já abre uma distância considerável, então um grande resultado do Corinthians. Desculpa, Ronaldão, pode falar aí. Não, você é meu. Te amo, irmão, fala. Mas fala aí, Ronaldão. É porque o Corinthians teve uma oportunidade enorme de ter o posicionamento do seu time. O Corinthians até hoje, no Campeonato Brasileiro, não teve o posicionamento. Não teve verdade. É defensivo. Não é isso, irmão? Não era para marcar. O Corinthians não tem um time defensivo. O Corinthians não tem um time ofensivo. O Corinthians não tem um time que marca e sai. Hoje, batendo de frente, eu gostei do que eu vi hoje aqui, Ulisses, de um time guerreiro, de posicionamento, do time que obedeceu o Mano, falou, vamos marcar aqui, fazer aqui. Não é nem o resultado, é outra coisa. Agora, o posicionamento da equipe, que muito tempo não tinha. Ulisses Costa.
Taticamente bem distribuído. Isso, Bibeiro. É lateral pro Timão bater pelo setor de esquerda. Vem Caetano, 1-0 pro time do Corinthians. Bola foi chuta na linha de fundo. Nossa senhora, Caetano. Aí Caetano fala pro Wesley: entra, Wesley. Calma. Eu meto a bola nas costas do cara, você fica olhando. Lateral, não tiro de meta para o Atlético bater já com a barata, a bola foi chuta, frente Pablo, sobe de cabeça, tira, a bola volta no comando de ataque, afasta o time corintiano, vem Gilton, pica na bola, volta no toque, ele para briga para ganhar a jogada novamente, o time do Corinthians não consegue, vem para ganhar Rojas, ele vem para o toque, ele para já, domínio do seu campo de defesa, ele tenta o toque do campo de retaguarda, faz o break, perde o lance, ela não sai não, domina o time do Atlético, Rojas entrega o ouro, afasta o perigo de qualquer maneira, Fagner com muita vontade, para tirar a zaga corintiana. E o Rojas, que sono, hein? Teve preguiça no lance, o jogador paraguaio erra o passe e dá um contra-ataque fácil, que se não fosse Rony e também Ulisses, não fosse o Wagner, não ficaria com a bola aqui para o Corinthians, escanteio lado esquerdo. Escanteio para o time do Atlético, bater o placar de 1-0 para o time do Corinthians, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, escanteio para o time do Atlético, bater bem pelo setor de direita, escanteio cobrado, lançamento na grande área, Gil tentou tirar, não conseguiu, Cássio no alto, sai para pegar. O goleiro do Corinthians para sair jogando no seu campo de defesa. Placar do jogo, o placar continua de 1-0 para o Corinthians, gol marcado pelo Ilho Aberto a 19 minutos, num piruzaço do goleiro do time do Atlético, Bento. Já Botafogo e Palmeiras, Rogério Assis, Mauro Betti e Gustavo Soler. Estamos com 49, bate na bola, mais 1 minuto de jogo, o Corinthians em busca de uma vitória importantíssima para tentar afastar de vez o rebaixamento. Como é que está o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, as equipes que estão no rebaixamento? Nesse momento, o Goiás abre a zona de abaixamento com 32 pontos. O Vasco tem 31, aí Coritiba 23 e América 20. O Santos é o primeiro fora com 35 pontos. Corinthians é o 11º colocado, chega a 40 pontos. A bola volta do toque, ele para tentar chegar o time do Corinthians, vem para cima da marcação, aperta, ganhou o lance, perdeu na sequência o Felipe Augusto. Que dificuldade para correr, hein, meu filho? E até foi insistente, né, Ulisses? Porque o passe do Maicon foi em profundidade e o Felipe Augusto tentou sobre o Atlético. E vem para o toque, ele para, tira novamente o time do Corinthians, domina no campo de defesa, vamos chegar a 50 minutos de bola rolando. E o braço voado. É fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, gol de Yuri Alberto, 0 para o Atlético Paranaense. Timão consegue uma vitória impressionante e importante para afastar do rebaixamento. Vitória essa que também ajuda o Palmeiras, que vai jogar já contra o time do Botafogo. O Santos vai empatando com o Flamengo a um ótimo empate também que favorece ao time do Palmeiras. E também ao Corinthians, que o Santos não marca pontos. Na Bandeirantes, o Rogério Assis vem já com o Mauro Betti, com o Soler. Aqui Botafogo, daqui a pouco Botafogo e Palmeiras, aqui 1-0 Corinthians. Gostou do jogo, Pretzel? Gostei da movimentação, mas principalmente pelo empenho do Corinthians, que não desistiu em nenhum momento de fazer o gol. O goleiro colaborou, mas não interessa. A vitória foi muito melhor que a atuação e o Corinthians definitivamente, na minha opinião, afasta qualquer tipo de ameaça de rebaixamento. Ótima vitória e contra um adversário muito chato de enfrentar e que está lutando por uma vaga direta para a Libertadores. Ulisses. E a primeira muito bem, vitória... Ronaldo Giovanelli, gostou do jogo, Ronaldo? Ulisses, você foi perfeito no jogo todo, do que a gente produziu aqui. E o time do Corinthians, a primeira vitória com o Mano, mas assim, do posicionamento, a gente colocou pro torcedor também isso que é legal, a gente colocar pro torcedor o que tem aqui hoje, e hoje, mesmo com uma feriada, aquela coisa toda, a gente colocou o que tem que ser, foi, ganhou, acabou. Agora, você colocou uma coisa que eu fiquei pensando, Ulisses Costa, vale a pena você sofrer até o final? Como vale, a fiel torcida incentivou, o Corinthians venceu e vai afastando o rebaixamento quase que definitivamente devido aos outros resultados. Muito bem, o Capriotti está chegando para você do futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro Marcelão Capassi, torcida corintiana. Feliz da vida, Corinthians vence o jogo. 1 para o time do Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense, num piruzaço do Bento. O Bento entregou a rapadura aqui. Corinthians vence o jogo. Alô, alô! Capriotti. Oi, Ulisses, é isso aí, vai ter uma estátua pro Bento aí na entrada da Neoquímica Arena, né? Mas tá lá, 1-0, Corinthians vence
chega a 40 pontos e deixa essa história do rebaixamento mais distante. Ainda não está livre, claro, não é? Mais 5 pontinhos aí para o Corinthians garantir matematicamente a presença na Série A em 2024. E é o grande troféu do Timão nesse ano, 45 pontos no Campeonato Brasileiro. É o grande título do Corinthians nessa temporada. Então é isso, olha, daqui a pouquinho vem o Rogério Assis com o Mauro Betting, com o Gustavo Soler para a transmissão de Botafogo e Palmeiras. Eu quero dar uma passada com o Bruno Milhosa. A gente, claro, vai falar muito mais desse jogo no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Assim que a bola parar de rolar lá no Newton Santos, no Engenhão, o apito final vai chegar para a gente falar bastante do jogo do Palmeiras e bastante também desse jogo do Corinthians, dessa vitória do Timão por 1-0 na Neoquímica Arena. Atenção, Bruno Milhosa, vamos lá, dando uma repassada aí nos jogos encerrados e na classificação, que é o que mais interessa pro torcedor aí. O Timão tá deixando a zona da degola pra trás. Vai, Bruno! Vamos lá, Capri. Primeiro falar dos jogos em andamento. Intervalo de jogo no Mané Garrincha. Flamengo 1, Santos também 1. Santos com 1 a mais. Gerson foi expulso. Então o Santos com tudo pra sair pelo menos com um pontinho de Brasília. O Grêmio também vence o Coritiba 1-0 fora de casa. Jogo encerrado. Internacional 1, América também 1. Outro resultado bom pro Corinthians. Por isso, situação de tabela nesse momento da Série A do Brasileiro. De baixo para cima, temos no Z4 ali, América Mineiro com 20, Coritiba com 23, o Vasco 31 e o Goiás 32. O Peixe é o primeiro fora do Z4, tem 35 pontos. Aí vem Cruzeiro 37, Bahia 37, Internacional 13º colocado com 39 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que é o 12º com um jogo a menos. O Corinthians deu um salto na tabela, ao 11º colocado, 40 pontos pro Timão. Agora a parte de cima tem Cuiabá 40, depois nono, Fortaleza 42, o oitavo é o Fluminense com 45, sétima posição pro Atlético Paranaense, 49 pontos, o Galo é o sexto colocado, joga mais tarde contra o Fortaleza, 49 pontos, Flamengo tá indo a 51, é o quinto colocado, já no G4, Bragantino 52, Palmeiras, terceiro lugar com 53 pontos, o Grêmio é o segundo nesse momento, também com 53, e o Botafogo lidera com 59, daqui a pouco tem Botafogo e Palmeiras na Bandeirantes. É isso aí, então é o seguinte, olha, depois do intervalo, você fica ligado aí, depois do intervalo, que é rapidíssimo, o Rogério Assis assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes para Botafogo e Palmeiras, esse jogaço de bola, jogo gigante do líder contra o vice-líder. Se o Palmeiras ganhar, vai diminuir para 3 pontos, hein? E aí, a última perna aí desse Brasileirão, a reta final do Brasileiro, vai pegar fogo e vai ficar emocionante. Então essa história a gente conta na sequência para todos vocês. Eu volto no intervalo de Botafogo e Palmeiras e no apito final. Vamos rasgar essa madrugada de quinta-feira. É feriadão, minha gente. Nós vamos rasgar a madrugada aí, você vai fazer a festa com a gente nessa madrugada de quinta. Não saiam daí, a gente já volta com Botafogo e Palmeiras. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável contra